Olá, todo mundo! Olá, Giliar, tudo bem? Tudo bem, boa noite aí para a galera que está chegando junto com a gente para o webinar. Boa noite para você também, Ana. Obrigada. Como você está? Como é que é tempo em Vancouver? Tudo ótimo. Aqui são 4 da tarde, então bem mais cedo do que aí no Brasil. O tempo está ótimo, tá um sol, dá para ver até pela iluminação boa aqui da minha salinha de streaming, que tá tudo bem legal. Um verão bem gostoso aqui em Vancouver no momento. Ai, que legal. E vocês, gente, falam aqui para nós da onde vocês assistindo este webinar. Nós estamos super curiosos para descobrir geografia do webinar de hoje. Olá, Vinícius, Matheus, Marcelo. Nossa, muita gente estão conosco. Então, fale aqui para a gente no chat, da onde vocês estão. Vamos aguardar só um minutinho para a galera entrar no webinar room. Quero saber se tem alguém de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Quero ver Temos se tem alguém. Rafael que está assistindo do Rio O de Rafael Janeiro. Rosa lá já é do Rio de Janeiro, mas quero ver se tem algum niteroiense aí representando. Curitiba, São Paulo, Vitor também do Rio de Janeiro, Bahia. Isso aí. Pará. Nossa, Brasil inteiro, viu, Juliana? Macapá, olha aí. Gabriela de São Paulo. Notamos você, não se preocupe. Goiás. Legal, cara. Gente do Brasil inteiro. Isso. Eu acredito que podemos começar, a galera tá entrando, enquanto isso, vamos começar o nosso webinar. Gente, que felicidade de ficar com vocês de novo, sejam muito bem-vindos para mais um webinar da Mentorama, e hoje nós vamos falar sobre uma área que é assim, tem uma alta demanda no mercado mundial. Eu tenho certeza que todos vocês estão apaixonados, é a área de games. E o tópico de hoje, quem faz games, as profissões mais importantes no desenvolvimento de jogos, certo? E vocês aí, você tem essa grande paixão pelos jogos? Fala pra gente aqui no chat, vocês gostam, sonham de trabalhar com isso? Mas antes de tudo, antes de começar, Giliar, também, vamos verificar, pelo amor de Deus, se tudo está funcionando super bem. Vocês estão ouvindo a gente? Tá vendo? A qualidade da imagem está ok? Manda aqui no chat se tá tudo certo. Podemos continuar. Olha, Helena sonha de abrir uma empresa de games. Que legal! Tá tudo ok com qualidade? Nossa, maravilha. Então, gente, não esquecem de pegar a caneta e caderno, porque eu tenho certeza absoluta que Giliar hoje vai compartilhar conosco várias dicas que todos vocês vai conseguir aplicar na prática após este webinar. E fala aqui qual é a situação hoje de vocês. Vocês estão trabalhando, de qual área vocês estão, provavelmente vocês estudam, o que vocês estão fazendo da vida. Compartilha aqui com a gente. Enquanto isso, Giriar, por favor, lê para minhas respostas. Vou apresentar a Mentorama bem rapidinho aqui. Gente, quem não conhece, somos a escola online das profissões digitais, que se chama Mentorama. Hoje em dia, nós temos mais do que 3 mil alunos. Dentro temos mais do que 40 programas de ensino, com 4 direções de estudo. Porém, estamos prontos para oferecer para vocês formato de treinamento exclusivo, revisão especializada de tarefa de casa e suporte contínuo ao aluno. Garantimos a qualidade e somente hoje para vocês que assistiu o nosso webinar, temos as ofertas especiais no final do nosso webinar. Então, se fosse você, iria assistir com certeza até o final. Fique até o final. E qual é a sua expectativa com este webinar? Porque, com certeza, se vocês estão aqui com a gente, você tem um objetivo, sonho, compartilha aqui. A gente está lendo tudo. Vejo que Vitor nunca trabalhou na área, a Amanda está estudando jogos, né? Várias respostas bacanas, Giliar, né? Sim, a Franciele, analista de sistemas, a Daniela, desenvolvedora full stack. Isso são profissões onde a gente vê muitas pessoas querendo migrar para a área dos games. Eu acho que para todos vocês, para os estudantes também, como a Helena Leandro, para o Rafael que trabalha com segurança, vários outros de vocês aí, tenho certeza que vai ter bastante conteúdo interessante para ajudar todo mundo a seguir o sonho de trabalhar com games hoje aqui. Com certeza. E se você chegou até Mentorama e estão assistindo o nosso webinar, vocês estão com certeza no caminho certo. Porque eu queria mostrar para vocês muito esses slides. Porque vocês têm que optar pelo Mentorama. E qual é a diferença da Mentorama?
A diferença principal que os nossos mentores não somente são as pessoas que têm experiência na área da pedagogia, mas sim as pessoas que colocam mão na massa todos os dias, conhecem o mercado de dentro e olha só onde eles estão trabalhando. iFood, PicPay, Amazon, é muito, muito mais. Vivo também. Eu coloquei um slide só para não demorar muito, porque a estrela hoje é Giliar. E queria mostrar para vocês o que você ganha participando do webinar. Vamos ter uma parte incrível das perguntas e respostas no final do nosso webinar, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas com o Giliar, um certificado de participação para dar aquele gás em seu currículo. Você sabe que a situação hoje no mercado está tensa, então cada certificado vale a pena. Vamos ter lista dos livros que eu vou disponibilizar também na parte das perguntas e respostas, então mais uma vez fique até o final. E já falei sobre os descontos. Gente, fique até o final que vou lançar os valores, mas também não posso deixar vocês sem pequeno spoiler. Se vocês não têm certeza se vai conseguir ficar até o final, eu recomendo. Mas você mesmo já pode aproveitar o desconto e garantir a sua vaga, porque as vagas promocionais são limitadas. Então, por favor, preste atenção no chat que apareceu agora, um botão promocional, garante seu desconto. Vou explicar bem rapidinho como é que funciona e já passo a palavra para a Giliar. Então, para garantir a sua vaga, você tem que clicar no botão garante seu desconto. Gente, você não vai comprar nada, vai ter obrigação nenhuma com a Mentorama, somente vai garantir a sua vaga. E aí, clicando no botão, você vai cair na nossa página promocional, deixa aqui seu nome, número do celular e e-mail e clique no botão reservar. Assim que você vai garantir a sua vaga na promoção de hoje, os nossos gerentes de vendas vão entrar em contato com vocês e explicar tudo direitinho, tá, gente? Queria me apresentar rapidinho. Meu nome é Anastácia Martins, eu trabalho na Mentorama, sou coordenadora. Desculpa alguns erros em português, que eu sou russa. E a estrela de hoje, o nosso mentor, que eu tenho certeza que todo mundo já conhece, é o Giliar Lopes, Senior Game Designer na Electronic Arts. Giliar, finalmente passando a palavra para você. Ótimo. Tá ótimo, Ana. Muito obrigado. Boa noite mais uma vez para todo mundo que está acompanhando a gente. Queria convidá-los, então, para a gente fazer essa jornada sobre quem faz games, conhecer as profissões mais importantes no desenvolvimento de jogos. Para quem não me conhece, meu nome é Giliar Lopes. Eu sou Senior Game Designer dos jogos da série FIFA aqui na Electronic Arts, na EA, em Vancouver, no Canadá. Quem aí no chat joga ou já jogou o nosso querido Fifinha? Falem para mim aí quem curte, quem é fã da série FIFA. Ali na parte de baixo também vocês têm todas as minhas informações de contato, meu canal do YouTube, meu canal do Twitch, onde eu faço lives, onde falo sobre desenvolvimento, design dos games, né? E toda semana a gente tem conteúdo novo e, claro, além disso, trabalho dentro do FIFA, com a mão na massa, desenvolvendo as novidades de cada ano do jogo. E esse ano, por exemplo, estamos prestes a lançar aí o FIFA 22 para todo mundo, né, no próximo mês e meio aí. Então, estamos todos aqui na EA bem empolgados para que vocês vejam o novo jogo. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais abrangente, algo que eu acho que vai realmente servir bastante para todo mundo que está aqui assistindo com a gente, que está interessado em entender como são feitos os jogos e quais são os perfis de pessoas, de profissionais que estão envolvidos nesse trabalho. Então, nós vamos falar sobre isso hoje aqui. Espero que todo mundo curta. Podem mandar suas perguntas à vontade, mas guardem bastante também lá para o final, onde a gente vai ter bastante tempo para responder algumas perguntas de vocês. O Felipe quer spoilers do FIFA 22. Vou ficar devendo isso para você, para não me complicar. Mas uma galera aqui falando que joga bastante, que gosta, e alguns dizendo que nunca jogaram também. Bem legal. Mas vamos lá, vamos seguir na nossa apresentação aqui. Primeiro, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, porque eu acho que é bem interessante quando a gente vê alguém em quem a gente possa até se espelhar para dizer, olha, o Giliar Lopes, que hoje é designer da EA, no FIFA, começou não muito diferente de onde vocês estão começando, né? E por isso mesmo que eu gosto sempre de passar essa mensagem de que se você realmente ama e quer investir numa carreira em games, você vai conseguir chegar lá. E aí, como está escrito ali, do Rio de Janeiro para o mundo do FIFA. Eu nasci em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e comecei a minha carreira no Rio mesmo, né? Passei também por Florianópolis, no Brasil, e depois vim aqui para Vancouver. Mas vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Eu sou
Esse aqui, né, com a minha esposa Cíntia, o nosso cachorrinho Scott, já há 13 anos aqui em Vancouver, e né, sou bem um cara que meus gostos são bastante caseiros, gosto muito de jogar os videogames, gosto muito de passar tempo com essas duas pessoinhas aqui adoráveis, e gosto muito de falar sobre games e também ajudar a galera que está começando nessa área aqui no Brasil, por isso é sempre um prazer estar aqui com a Mentorama, tendo essa oportunidade de conversar com vocês. Eu comecei minha carreira, como eu falei, no meu próprio estúdio. Então, para quem falou lá no começo que tem o sonho de abrir uma empresa de games, essa parte de empreendedorismo na área de games é muito importante. Então, eu e outros 2 colegas, antes até de eu começar a faculdade, fundamos um pequeno estúdio chamado Paralelo Computação, em 1998, lá no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. E aqui são só alguns exemplos de como os jogos eram. Hoje você olha para essas imagens e você pensa, olha, jogos antigos, né? Jogos muito primitivos, mas naquela época o trabalho na Paralelo Computação era sobre nós aprendermos na marra a desenvolver os jogos, porque naquela época a gente não tinha, né, por exemplo, uma possibilidade de fazer um curso, né, e ter um parceiro, muito mais de apenas um curso, ter um parceiro para a carreira, como é o caso, por exemplo, que a Mentorama oferece para os seus alunos, né? Então, era uma época onde a indústria de games no Brasil ainda estava nascendo e começando a aparecer, né? E por isso, tanto eu quanto os meus sócios lá na Paralelo tivemos que aprender muita coisa do zero, né? Lá nós desenvolvíamos, não os jogos diretamente, fizemos alguns, mas também fazíamos as ferramentas para se fazer jogos, os engines, que hoje vocês conhecem, como o Unreal Engine, como o Unity 3D, na época você não tinha essas ferramentas sendo as mais usadas do mercado. Então, uma empresa pequena, um estúdio pequeno como o nosso na Paralelo Computação, que no auge chegamos a ter 25 pessoas, então nós nunca fomos uma empresa gigantesca, mas a gente conseguia desenvolver o nosso próprio engine e utilizá-lo para fazer jogos para vários clientes. Do lado direito aqui da tela, vocês podem ver um screenshot de um jogo que nós fizemos para a TV Globo, no programa TV Xuxa, da época, e o jogo se chamava Conquista de Titã. Era uma corrida de naves espaciais, né, que era jogada no palco da TV Globo durante o programa entre as crianças, e foi um projeto bem interessante que a gente teve a oportunidade de desenvolver enquanto estávamos lá na Paralelo Computação. Então, depois de vários anos trabalhando no meu próprio estúdio, né, eu descobri que para continuar crescendo na carreira, precisava encontrar times maiores, projetos mais ambiciosos para fazer do que eu conseguia fazer no meu próprio estúdio. Então, conversando com meus sócios, eles também tinham essa mesma ideia de que queriam crescer mais na carreira e, quem sabe, um dia até atingir a indústria internacional. Então, a gente meio que finalizou a empresa ali e fomos cada um seguir o seu caminho. E todos nós, né, isso que é o mais interessante, eu e meus amigos que começamos a carreira lá na Paralelo Computação em 98, todos estão hoje em grandes empresas de games, conseguiram, né, crescer na carreira da forma como a gente queria, né? O meu sócio Fábio Policarpo, eu vou falar sobre ele mais à frente na nossa apresentação, mas hoje também trabalha com vários games de sucesso. E eu, ao sair da Paralelo, fui para Florianópolis trabalhar na Hoplon, que também é uma empresa parceira da Mentorama, inclusive, e que na época desenvolvia esse MMORPG de naves espaciais chamado Taekwondo. A galera que é um pouco mais das antigas deve lembrar do Taekwondo, foi um projeto que chamava muita atenção como o maior projeto de game do Brasil na época. E eu fui o produtor do Taekwondo, eu fui responsável por uma equipe de cerca de 70 pessoas desenvolvendo esse jogo. Nós começamos do zero e chegamos até a versão que foi lançada no mercado brasileiro em 2008, e essa foi uma experiência fundamental para eu ganhar ainda mais experiência e vivência na área de games e poder gerenciar aí um time muito maior, né, de pessoas, um número muito maior de desenvolvedores. E isso acabou me qualificando para que eu desse o meu próximo passo na carreira em 2008, que foi entrar finalmente na Electronic Arts, né? E eu fiz mandei meu currículo para muitas vagas de emprego fora do Brasil na época, pois eu tinha tentado, né, ter o meu próprio pequeno estúdio e também trabalhar numa das maiores, se não a maior, do Brasil na época, e senti que ali eu atingi um teto. Para eu continuar crescendo, eu precisava realmente sair do país. Então, mandei meu currículo. Olha, eu tenho uma planilha guardada até hoje, com mais de 100 linhas,
onde cada uma dessas linhas era uma vaga de emprego que eu apliquei na época, né? E dessas 100, eu sequer recebi resposta de em torno de 10. E dessas 10, eu consegui fazer entrevista com 3. E as 3 empresas com quem eu entrevistei foram a Electronic Arts, em Vancouver, a Ubisoft Montreal, que na época estava se preparando para desenvolver o primeiro Assassin's Creed. Então, eu não sabia disso, porque eles não podiam me contar, mas o projeto para o qual eu estava entrevistando era o primeiro Assassin's Creed. E também a Splash Damage, que é uma empresa do Reino Unido que faz jogos de tiro. Quando eu soube que a vaga na EA era para o FIFA, aí realmente se tornou um casamento das minhas 2 maiores paixões, os videogames e o futebol. Sempre fui um fanático, amante do futebol, sempre acompanhei muito, sou torcedor do Fluminense Futebol Clube, o tricolor lá do Rio de Janeiro, e eu senti que a EA viu em mim um perfil que era muito valioso para desenvolver um game sobre o futebol, já que eu trazia essa autenticidade, né, essa vivência, essa cultura do futebol, devido ao fato de ser brasileiro. E aqui eu trouxe exemplos de alguns jogos mais antigos que foram os primeiros projetos que eu desenvolvi na EA. Aqui o FIFA 2009, ainda com o Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Milan, né, foi o primeiro projeto em que eu trabalhei. E aqui do lado, alguns anos depois, um projeto que abriu muitas portas para mim dentro da EA, que me ajudou a crescer muito na carreira, que foi o jogo da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Né? 4 anos depois eu vinha trabalhar no jogo da Copa do Mundo da Rússia, que foi uma outra experiência fantástica também. Aliás, que Copa do Mundo sensacional foi essa aí da Rússia. Né? Não muito para o Brasil, né? Nem a 2014 também, mas acho que para quem gosta do futebol foi fantástico. Mas o jogo... Que vale a experiência, né? Exatamente, né? Vale a competir. Mas foi mesmo, cara, uma Copa para se lembrar por muitos anos, 2018. E no jogo da Copa 2014, por eu ser brasileiro, eu fui colocar, não só por eu ser brasileiro, acho que em 2014 já tinha aí alguns anos, quase, a gente desenvolveu o jogo da Copa 2014 em 2013, então tinha em torno de 5 anos na EA, e aí já tinha chamado a atenção de alguns dos líderes da empresa com relação ao meu trabalho, e eles decidiram me dar essa grande responsabilidade de ser um dos principais produtores do jogo da Copa em 2014, e trazendo toda essa parte do audiovisual, né, da Copa, que é sempre fantástico, a torcida, os caras pintadas, as roupas, os chapéus da torcida, as cenas nas ruas onde as pessoas estão vibrando com o jogo, né, toda essa parte audiovisual que é sempre muito legal nos jogos da Copa, eu fui o responsável por desenhar, fazer o design e construir dentro do jogo da Copa do Mundo 2014, que tinha tudo a ver comigo, é claro, por ser brasileiro, por conhecer a linguagem, né, e o que significa o futebol dentro do Brasil. E aí foi um projeto realmente, como eu falei, que abriu muitas portas muito interessantes para mim. Nessa época também eu tive a oportunidade de trabalhar com a parte do marketing do game e fazer várias viagens divulgando o FIFA ao redor do mundo. Então aqui vocês têm um exemplo onde eu estava num evento com o Oscar, um jogador que foi do Chelsea, da seleção brasileira, a minha esposa aqui com o Denilson, numa Brasil Game Show, aqui no meio, um dia surreal, onde a gente fez um evento no palco com o FIFA, com o Emicida e a galera do Jovem Nerd e do Matando Robôs Gigantes. Então, esse crossover aqui, assim, né, maluco, só é proporcionado devido ao FIFA. O Emicida tinha uma música na trilha do jogo na época, né? E a gente fez esse evento com o Jovem Nerd, que foi muito legal. Aqui do lado direito, embaixo, eu estou abraçando o Thiago Leifert, que foi durante muitos anos o narrador do nosso jogo. É um cara que eu acabei fazendo amizade, um cara que a gente trocou ideias sobre FIFA, sobre muita coisa. E aqui em cima, acho que não dá para vocês verem porque o vídeo está na frente, mas eu estou abraçado também com o Caio Ribeiro, que é um comentarista, né, também junto do Thiago no desenvolvimento do FIFA. E só, assim, eu mostro isso não para me gabar do que a gente consegue fazer, mas para mostrar para todo mundo as portas que podem ser abertas quando você realmente investe na sua carreira, as experiências que você pode ter quando você se aplica naquele seu sonho. Deixa de ser só um sonho e se torna um plano para a sua carreira. E eu espero que hoje vocês saiam daqui com várias dicas importantes e com uma noção melhor de como vocês vão realizar esse seu sonho também, como eu tenho esse privilégio, esse prazer de realizar, trabalhando aqui na EA.
Aí aqui mais alguns exemplos de momentos que eu gosto muito de trabalhar no FIFA. O FIFA 16 foi a primeira vez em que nós trouxemos o futebol feminino. Nenhum jogo de futebol tinha tido futebol feminino até então, e nós trabalhamos bastante. Nós conhecemos as atletas, a gente trouxe atletas das seleções dos Estados Unidos e do Canadá aqui para o nosso estúdio para fazer o que a gente chama de captura de movimento, motion capture. E nesse processo também eu pude conversar com muitas delas e perceber o quão importante era para as atletas terem o game oficial da FIFA, um jogo jogado por milhões de pessoas no mundo todo, reconhecendo e celebrando o trabalho delas enquanto atletas. Algo que é tão difícil de você ver no futebol ainda hoje, né? Existe ainda uma disparidade absurda entre o futebol feminino e o futebol masculino, e com isso essas atletas acabam não sendo propriamente reconhecidas, e o game reconhecer isso, o game decidir trazer isso, foi algo que as deixou muito, muito felizes e emocionadas, e a nós também, os designers do jogo, muito emocionados de poder fazer parte disso. Eu acho que foi a partir daí que eu comecei a pensar cada vez mais em como o FIFA pode ser usado como uma plataforma para se promover muitas causas positivas no mundo, né? Sem deixar de ser o game de futebol gostoso de jogar que a gente ama, mas utilizando essa vantagem de falar com milhões e milhões de jovens no mundo inteiro para promover esse tipo de causa. E eu acho que é um papel importante também dos designers dos jogos fazer isso, né? E aqui do lado um exemplo do FIFA 18, que foi o segundo capítulo do nosso modo história, o modo A Jornada, onde, né, aqui o Neymar e o Daniel Alves tiveram um papel fundamental na história, junto com esse personagem aqui, que é o Alex Hunter, que era um personagem inventado, que é o protagonista da nossa história, né? E aqui eu tenho uma outra história bem legal para contar sobre essa época, que o diálogo de algumas dessas cenas, o Neymar precisava falar algumas falas, ele ia gravar essas falas. E eles precisavam, né, os produtores desse modo, de alguém para escrever esses diálogos que o Neymar iria gravar. Vamos chamar quem? Vamos chamar o produtor brasileiro, né? Então eles vieram falar comigo e me disseram, olha, mais ou menos isso aqui que a gente quer que o Neymar fale, escreve aí como se fosse o Neymar. E aí eu escrevi as falas que o Neymar iria gravar, né? E beleza, eu, né, mandei para eles e esqueci disso. Depois eu fiquei sabendo que o Neymar gravou essas falas que eu escrevi em português lá na França, né? E uns 2 meses depois, o produtor executivo do FIFA me chamou para ir até a sala dele do nada. Eu não sabia para quê. Quando eu cheguei lá, ele estava com um pacote debaixo do braço, e aí falou, isso aqui é um presentinho para você. E aí quando eu abri o pacote, era a camisa amarelinha da seleção brasileira, escrito Neymar Júnior, número 10 nas costas, com o autógrafo do Neymar para mim, agradecendo o trabalho que a gente fez juntos de escrever os diálogos para ele poder gravar. Tá pendurado ali na parede, não tem como eu mostrar aqui para vocês. Em outros webinars eu já mostrei, mas eu guardo essa camisa do Neymar como um presente muito legal que eu recebi. E, de novo, mais um privilégio de trabalhar com essas minhas duas paixões, que são o futebol e o videogame. E aí, para terminar, né, algumas imagens dos jogos mais recentes da série, o FIFA 21, que foi o primeiro na nova geração de consoles, onde a gente consegue ver uma qualidade, assim, um salto de qualidade nos gráficos do jogo. E aqui do lado direito, né, a gente não divulgou quase nada ainda do FIFA 22, mas a gente já sabe que o Mbappé vai ser o jogador da capa e que está vindo aí com muitas novidades. Eu estou muito empolgado para que vocês possam jogar também o FIFA 22. O Lucas quer que eu mostre a camisa, então a gente vai fazer assim. No primeiro intervalo, eu dou uma saidinha aqui, pego lá, e aí na volta, ou melhor, no final eu mostro para vocês, que aí eu quero ver todo mundo ficar até o final. Adorei a ideia. Eu pego ali e no final eu mostro para vocês. Então tá bom. Mas, gente, essa foi um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória até aqui, um pouco das coisas bem, bem legais que eu consegui conquistar durante esse tempo trabalhando no FIFA, mas a gente vai falar sobre os papéis que estão envolvidos no desenvolvimento dos games. E aí, o primeiro desses papéis que a gente vai falar aqui é o papel dos artistas, aqueles que vão dar a estética, o estilo e o detalhamento dos jogos. Exemplos de arte dentro dos games. Um exemplo bastante interessante e muito popular hoje em dia é o que a gente chama de arte 2D, ou seja, o desenho feito em 2 dimensões, como se você fizesse uma ilustração clássica. Aqui um exemplo de um game com arte 2D sensacional, que é o Child of Light, da Ubisoft. E aqui vocês podem já começar a perceber
né? Elementos do cenário que você pode interagir, a composição desse cenário, a iluminação, parece realmente uma pintura, mas isso aqui é uma cena jogável do game, onde esse personagem vai andar, vai pular, e o artista 2D tem que saber construir as suas ilustrações de forma que elas funcionem no game, de forma a dar destaque para os elementos do cenário em que você pode interagir. Então, isso aqui é um trabalho onde, mais do que apenas um ilustrador, o artista tem que saber como as suas ilustrações se aplicam e são utilizadas nos games. E um outro exemplo também muito comum, muito popular hoje em dia, é o que a gente chama de pixel art. É essa arte em 2D em que você consegue literalmente ver os quadradinhos, ver os pixels, né? E eu gosto muito desse exemplo, que é do jogo Rogue Legacy, porque essa arte é de um artista de pixel art brasileiro, o Glauber Kotak, que hoje é um dos nomes mais reconhecidos dentro do pixel art nos games. Trabalhou em vários jogos de sucesso e o Rogue Legacy é talvez o maior deles. Então você que jogou ou joga aí o Rogue Legacy 1 e 2 e não sabia, a arte toda desse jogo é feita por um colega nosso brasileiro, o Glauber Kotak. E o pixel art é literalmente isso, é pintar os pixels. E olha como o bom artista consegue, mesmo com apenas quadradinhos, te dar uma noção de luz e sombra, de profundidade, de movimento. Eu gosto muito desse exemplo porque esse movimento da espada sendo desenhado no pixel art fica muito estiloso, muito legal, e você imediatamente reconhece que essa é uma arte do jogo Rogue Legacy. Então, para você que tem esse talento com ilustração, com arte 2D, eu acho que essa é uma área muito interessante para você ter um papel de sucesso dentro da indústria de games. Mas é claro que muitos jogos precisam de arte 3D. Então aqui a gente tem um exemplo de modelagem 3D, um outro papel muito importante nos games. Aqui eu estou mostrando de propósito uma cena até simples, relativamente falando, de uma cidade num game, onde vocês podem ver os polígonos, né? Vocês podem ver a estrutura, né, quase que de fios por baixo de um modelo 3D. Modelagem 3D é um trabalho que se assemelha, por exemplo, à escultura, onde você tem que conhecer as ferramentas e, por exemplo, a Mentorama oferece vários cursos onde você aprende ferramentas de modelagem 3D, como o Maya, por exemplo, que é muito utilizada nos games, e ali você vai exercitar essa sua arte em 3 dimensões, construindo a geometria dos objetos, né? E também construindo personagens, por exemplo, como o Kratos do God of War, personagens em alto nível de detalhe, né? E o modelador 3D ele não só sabe esculpir personagens e ambientes fantásticos, mas ele sabe também adaptá-los ao game, utilizá-los no game. Então é também uma área muito procurada dentro do desenvolvimento dos jogos. E aqui um exemplo de uma profissão que complementa o modelador 3D, que são os artistas de textura. São aqueles que vão transformar esse modelo da esquerda, que é apenas a geometria, em algo que se parece com o modelo para isso acontecer, desde você desenhar o relevo, você pode perceber que desse primeiro para o segundo, a gente tem uma informação aqui de relevo que foi desenhada sobre o personagem. Esse é o papel do artista de textura. Depois você tem a informação de cor, onde esse terceiro exemplo já é igual ao segundo, porém colorido. E, por final, você tem todas as outras informações de iluminação. Um artista de textura é quem vai determinar que partes desse uniforme, vamos dizer aqui, são de metal, logo refletem a luz, que partes são de tecido, logo não refletem tanto a luz, e é assim, com a combinação de todos esses elementos, que você faz com que os modelos 3D do seu jogo tenham esse aspecto de nova geração. E agora eu vou mostrar uma imagem que pode parecer um pouco bizarra para vocês, mas para dar um outro exemplo do trabalho do artista de textura, né? Esse aqui é um exemplo do lado esquerdo, o tipo de imagem que o artista pinta, e do lado direito como ela resulta no jogo. O artista de textura, ele praticamente o que ele está fazendo é embrulhando a sua imagem em torno do modelo 3D. E ele sabe exatamente onde vai pintar os olhos, o nariz, a orelha, de forma que quando ele pegar essa imagem e embrulhar em torno do modelo,
cada pixel vai bater no lugar correto. Esse é um processo que a gente chama de unwrapping, que é, né, desembrulhar e embrulhar novamente a textura no modelo 3D. Uma técnica fantástica. Eu, particularmente, sou fã de todos os artistas, na verdade, mas muito também dos artistas de textura, porque o que eles fazem, para mim, parece mágica, mas não é mágica, é com bastante estudo, com bastante exercício, aprimoramento e um papel muito, muito, muito importante quando você desenvolve um game em 3D também. Aqui mais um exemplo, agora falando dos artistas de animação. E aqui um velho conhecido nosso, personagem querido da galera, que é o Geralt do Witcher 3, do Witcher 1, 2 e 3, na verdade. E o que eu estou mostrando nessa imagem, quando vocês veem aí esses detalhes em azul, é o que a gente chama de esqueleto do personagem. E isso é muito utilizado na animação. É literalmente, né, uma sequência de ossos mesmo, que vão representar as partes que são móveis do corpo do personagem. Então, quando você está fazendo uma animação, por exemplo, de puxar a espada, né, e dar um golpe, você está movendo esses ossos, e os ossos é que estão movendo o modelo do personagem. Porque se você tivesse que mover cada polígono do braço, ia ser um trabalho, né, impossível de fazer. Então a animação ela é feita dessa maneira. São simplificações do seu modelo 3D na forma de ossos, que você vai manipulando quase como se fosse um boneco mesmo, todo articulado, para poder gerar a animação do seu personagem. E essa é uma das maneiras de fazer. É o que a gente chama de animação manual, né, ou animação sintética, que é quando o animador vai lá e move os ossos ele mesmo. Mas hoje nos games é muito mais comum você utilizar captura de movimento, que é esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, obviamente, do FIFA. Né? Você vai ter um ator de verdade, uma pessoa real, vestindo uma roupa com sensores e vai pedir para que esse ator reproduza nesse volume os movimentos que você quer. Então, no FIFA, por exemplo, eu já dirigi várias dessas sessões. Né? Todo ano a gente dirige várias, onde a gente traz atletas, traz atores para dentro do nosso estúdio. Já até dirigi alguns jogadores conhecidos, algumas celebridades do futebol, onde a gente fala para eles fazerem determinados movimentos. Né? Esse ano a gente quer melhorar a animação de voleio com a perna esquerda. E a gente manda o jogador fazer um voleio com a perna esquerda ali dentro do volume, captura esses dados, né, através dos sensores, e depois isso vai entrar no jogo. Isso vai, ao invés de você manualmente animar os ossinhos da animação, você está, na verdade, se baseando em um movimento que foi feito na vida real por um ator real. E esse é um processo muito mais comum. Olha, o valor que isso tem dentro dos games hoje, que o profissional de animação tem, é assim, gigantesco. Isso é algo que você curte, que você gosta, vale muito a pena você investir nessa área também. Tem outras áreas dentro da arte dos games que a gente não vai ter tempo de falar com detalhe, mas a arte conceitual, a direção de arte, então aquele profissional que vai dar os primeiros esboços de como o jogo vai se parecer, é uma área também bastante procurada. Efeitos visuais, né, o famoso efeitos especiais, como a gente chamava no cinema, é uma área também onde você vai trabalhar com explosões, partículas, todos esses outros efeitos fantásticos que tem dentro de um game. O artista técnico, que é alguém entre o programador e o artista, que vai ajudar os artistas a colocarem os seus modelos dentro do jogo de uma forma adequada, e muitos outros que, se vocês pesquisarem, com certeza vão encontrar. Mas eu espero que, da parte de arte, vocês tenham tido uma boa ideia. Aqui alguns exemplos de artistas muito conhecidos, renomados, e nesse caso aqui um brasileiro, gente, de novo. Seu sonho pode não estar tão longe quanto você imagina. O Rafael Grassetti, que é um amor de pessoa, um profissional fantástico. Hoje ele é diretor de arte da Sony Santa Mônica. Ele desenhou o novo Kratos, essa versão mais velha, a versão tiozão do Kratos. O Rafael Grassetti, um artista brasileiro fantástico, foi quem fez o design desse personagem e é assim um profissional respeitadíssimo na nossa indústria e alguém que, assim como todos nós, nasceu no Brasil e hoje está ganhando a vida com uma carreira na arte dos games lá fora. E aqui um outro exemplo para a gente finalizar essa parte da arte, de um casal de artistas 2D, pixel art, muito também talentosos, que são a Amora e o Santo. E já são nomes aí também lendários na indústria indie. E olha o jogo que eles trabalharam, que jogo fantástico, que jogo transcendental, que é o Celeste.
E toda a arte do Celeste foi feita pelos nossos amigos brasileiros, a Amora e o Santo. Quem não jogou Celeste, assim que acabar o webinar, pega para jogar, que é um jogo assim de uma experiência que vai explodir as suas cabeças. Mas trabalho sensacional, eu sou muito fã também do trabalho da Amora e do Santo. A gente fecha a parte dos artistas, tem muita coisa ainda para falar sobre designers, sobre programadores e muito mais, mas agora eu passo a bola de volta para a Ana conversar mais um pouquinho com vocês. Certo, obrigada, Guilherme. Mas que história inspiradora. Eu estou vendo, galera está adorando os exemplos. Legal. É muito prazeroso ver aonde os brasileiros podem chegar com o seu talento. Esse seu também exemplo é muito inspirador para a galera de hoje. É incrível, gente. Legal. Né? Vamos lá, vamos continuar com a apresentação da Mentorama. Vou passar um recado bem rapidinho aqui. Eu vejo que tem muitas pessoas que já conhecem um pouco a área e tem as pessoas que ainda não sabem muita coisa, então vamos esclarecer alguns pontos. Então, o que faz um profissional game designer? Vocês já sabem mais ou menos? Eu acredito que o Guilherme já explicou, mas vamos definir mais uma vez. O game designer é o profissional que criará o conceito do jogo do começo ao fim. Ele é responsável por escrever os detalhes do jogo a ser desenvolvido, mapas em que a equipe vai se basear como o jogo vai funcionar, quantas fases ele vai ter, os personagens, checkpoints, recursos que o tornam atraente. Então, além dessa parte técnica, na verdade, trabalho bastante criativo, né, Giliard? Tem que ter uma boa imaginação, criatividade, com certeza. E onde posso trabalhar? Várias pessoas perguntam, será que eu posso trabalhar para a empresa ou trabalhar como freela? Então, temos uma ótima notícia para vocês. Você pode trabalhar onde você quiser. No Brasil, já há grandes estúdios de games que têm mais vagas abertas do que profissionais para as preencher. Então, a demanda é muito alta. E, na verdade, o que falta são as especialistas boas. Se você vai entrar no LinkedIn ou também no Glassdoor, que é um site bem famoso, você pode ver que é muito legal que eles contratam os especialistas do nível júnior. Então, isso é muito bom, porque demonstra que a demanda para essa área, na verdade, é muito alta, não para de crescer e vai crescer ainda, né, Giliard? O que você acha? É fácil de achar trabalho fora do Brasil, por exemplo? O que você acha? Olha, a gente encontra muito fora do Brasil, mas a gente também tem uma indústria no Brasil que, como você mesma disse, cresce muito. O game design é a minha especialidade. Nós vamos falar com mais detalhe ainda de especialidades dentro do game design nesse webinar daqui a pouco, mas, de fato, o mercado está muito quente, é uma das profissões mais procuradas e, na minha opinião, talvez eu seja suspeito para falar, uma das mais recompensadoras, uma das mais gostosas de você fazer dentro dos games. Sim, com certeza. E game design é um trabalho bem pago às empresas modernas. Na verdade, uma das áreas mais remuneradas hoje no mercado. Eu aqui tenho uma informação sobre os salários médios, mas eu não gosto de prender um salário dentro dos limites, porque tudo depende de você. Pode ser a partir de R$ 4.275, pode ser também menos se você não vai correr atrás do conhecimento, mas também pode ser muito, mas muito mais, não é, Giliard? Exatamente. Eu não vou revelar aqui o meu salário, mas... Sim, você não precisa. Mas eu tenho certeza que você recebe muitas propostas no seu LinkedIn, não é? Toda semana. Assim, não tô nem... É sério. Acontece demais porque, como a Ana está dizendo, é uma área muito procurada. E eu fico muito feliz que a Mentorama ofereça cursos nessa área de game design, porque nós, da indústria, precisamos de mais game designers qualificados para trabalhar junto com a gente. Certo. Então, gente, se vocês pensam que o Brasil está para trás, pare de pensar isso, porque é o segundo mercado na América Latina em termos de crescimento da indústria de desenvolvimento de games. O Brasil fica atrás apenas do México. Gente, é maravilhoso. E a receita gerada por jogos em 2020 cresceu exponencialmente, gerado 180 bilhões de dólares. Você imagina o tamanho da indústria? É muita coisa. E é muito importante esclarecer, se você vai aprender essa profissão, migrar para a área, os games vão além do entretenimento hoje, vai muito além disso, não somente os jogos, é muito mais do que isso. Hoje, por exemplo, há demanda para jogos educacionais, jogos feitos para marcas, como a ação de marketing, jogos para simulação de negócios, treinamentos, jogo para simulações médicas, é muito, muito mais. Então, você tem como aplicar os jogos em todas as indústrias
que temos hoje, certo? Giliar, eu acredito que caiu a sua conexão, mas acredito que você já está de volta. E hoje a gente vai divulgar a profissão Game Designer que nós temos aqui na Mentorama. Vou depois explicar para vocês porque você tem que optar pela profissão, não pelo curso, porque a profissão é muito mais vantajosa, mas se você tem sonho para migrar para essa área maravilhosa e mudar a sua vida completamente, Mentorama é o certo lugar para você fazer isso. E queria mostrar para vocês nossos mentores, o Giliar e é um dos nossos mentores. Vou mostrar aqui bem rapidinho, eu acredito que vocês já conhecem essa galera toda, porque todos atuam no mercado hoje, todos têm nome já, é galera bem famosa. Certo? E olha os trabalhos do mentores. Imagina o tamanho desse gente. Manda no chat o que vocês acham desse trabalho. Vocês gostaram? Queria também explicar rapidinho como é que está organizado o processo educacional. As nossas aulas são pré-gravadas de qualidade alta de vídeo, então isso significa que você não vai precisar de mudar a sua rotina diária para aprender as coisas mais legais que, além das aulas, você vai ter a oportunidade de aplicar o seu conhecimento na prática, porque todos os módulos têm a tarefa de casa. Você vai ter acesso ao mentor que vai te corrigir, dar feedback, explicar o que está certo, está errado, como é que você pode melhorar a qualidade do seu trabalho. É uma coisa muito importante para quem atua e trabalha na área de TI. Na Mentorama você ganha a possibilidade de desenvolver seu projeto final que vai entrar no seu portfólio, porque quem é da área de game sabe que o portfólio é vida, não é, Juliana? É muito mais importante do que certificado, diploma, porque te representa no mercado e mostra o que você é capaz de fazer. Perfeito, é isso aí mesmo. E eu já entrevistei muitos designers para várias vagas dentro da EA, e o que a gente mais procura realmente é essa ideia de que o candidato realmente fez aquilo que ele colocou no seu currículo. E isso você não vai ter essa comprovação com um certificado, mas sim com um portfólio mostrando trabalhos fantásticos, que às vezes não precisam ser jogos inteiros, podem ser pedaços de games. Mas olha que oportunidade fantástica. Você, num curso como o da Mentorama, vai estar conhecendo outras pessoas com os mesmos objetivos e juntos vocês podem fazer projetos muito maiores e colocar muitas coisas muito legais no seu portfólio para quem sabe no futuro está sendo entrevistado por um designer da EA e está vendo esse trabalho fantástico que você fez. Certo. Aqui eu quero mostrar rapidinho como é que você se aprende no Mentorama. Nós temos a nossa própria plataforma, onde você assiste às aulas, manda suas tarefas de casa, e também temos o nosso time de suporte, que está sempre pronto para ajudar. Se tem um bug, um problema, não consegue abrir o módulo, não sabe como mandar a tarefa de casa, as meninas sempre explicam tudo bem direitinho e respondem bem rápido. Então, gente, é maravilhoso. E como é que a Giliar falou, temos comunidade. A gente oferece curso online, mas sempre tentamos trazer algo presencial para você. Então, porém, criamos comunidade. É uma oportunidade maravilhosa para vocês conhecer as pessoas com os mesmos objetivos e juntos desenvolver um projeto, que conhecimento e comunicação são duas chaves de ouro, certo, gente? E bora aproveitar o desconto de hoje. As vagas, lembrando que as vagas são limitadas, a promoção de hoje é muito bom, vou revelar o valor daqui para frente. Gente, não percam o seu tempo, pelo amor de Deus. Vamos aproveitar agora mesmo, não precisa esperar para aproveitar a promoção, não precisa esperar o final do webinar. Clique no botão, assim você vai garantir a sua vaga na promoção. O gerente de venda vão poder esclarecer qual que é a sua dúvida, explicar tudo direitinho, como é que funciona. Gente, bora clicar no botão, bora se inscrever e fazer as perguntas para a nossa equipe de venda. Lembrando que, além do desconto, os primeiros 5 inscritos ganharão um curso de valor igual ou inferior. Então, muita coisa para aproveitar. Enquanto você está clicando no botão, quero acreditar que vocês fazem isso. Vou passar de novo a palavra para a Giliar. Giliar, obrigada. Tá legal. Vamos continuar, então, a nossa jornada pelas profissões dos games, falando agora de uma profissão que você falou bastante, Ana, e que eu tenho muito prazer de poder apresentar, porque é a minha especialidade dentro dos games, que são os game designers, aqueles que são responsáveis pela progressão, pela dificuldade, pela diversão e tudo mais que tem dentro de um jogo. Vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem bem o que é o papel do game designer aqui.
Só para avisar, eu tô vendo que o Felipe tá mandando no chat que ele já se inscreveu um montão de vezes. Não precisa, pode inscrever uma vez só. Eu te garanto que os nossos gerentes de venda vai te ligar, vai entrar em contato com você sem falta, explicando como que as coisas funcionam na Mentorama, certo? Legal. Legal. Então, a primeira especialidade que nós vamos falar do game design são os designers de jogabilidade, aqueles que estão definindo as regras do jogo, quais são as ações do jogador. E aqui um exemplo que todo mundo vai conhecer, obviamente, um jogo simples, um jogo de plataforma, apesar de simples, muito cativante, que é o Mario. Então, tem vários exemplos de ações diferentes que um designer de jogabilidade teve que ir lá e fazer o detalhamento para que o Mario funcione do jeito que ele funciona. Então, o designer de jogabilidade vai estar ali determinando a altura do pulo, a distância do pulo, e por sua vez, quando você fizer a fase, o level do jogo, você vai ter obstáculos e buracos e plataformas que são feitas para te dar um desafio quando você tenta pular entre elas. Não pode ser nem fácil demais, o pulo é muito alto, vai muito longe, e aí o jogo não tem desafio. Também não pode ser impossível ou ficar tão frustrante para o jogador. Então, o designer de jogabilidade ele trabalha nessa mecânica fina do jogo, né? Para quem é do mundo dos RPGs de papel e caneta, o designer de jogabilidade é como se fosse o autor do sistema de regras de um RPG. Então, ele vai também fazer todo o design das regras e das ações e das reações do jogo dentro de um game digital, da mesma forma que faria com um RPG de papel e caneta. Né? E aqui um exemplo do FIFA 21, uma imagem que parece estranha, mas que eu gosto muito de mostrar, que é como nós, designers do FIFA, trabalhamos nas melhorias do jogo, das mecânicas do jogo. Então imagina assim, que você tem um chute de fora da área. E você acha, ou a sua comunidade FIFA está dizendo para a gente, que os chutes de fora da área estão muito difíceis de fazer gol. Estão indo muito para fora, ou o goleiro está defendendo muito. Como a gente trabalha essa jogabilidade? Esse aqui é um exemplo de uma ferramenta que nós temos dentro do FIFA, onde você tira todas as distrações do caminho. Não tem estádio, não tem torcida, não tem nem as texturas dos jogadores. São um time vermelho e o outro azul. E essas linhas que vocês estão vendo aqui é um experimento. 100 chutes tomados dessa mesma posição, com esse mesmo jogador. E aí, todas as possíveis trajetórias desses 100 chutes. Alguns, as linhas pretas foram para fora, as linhas azuis o goleiro defendeu, e as linhas vermelhas, que são quase difíceis aqui de ver, são aquelas que entraram no gol. Então, se, por exemplo, minha tarefa é fazer com que o chute de fora da área seja mais preciso, eu posso ir lá fazer uma pequena mudança na mecânica do jogo, diminuir, por exemplo, a margem de erro do chute do jogador e rodar esse experimento novamente. O computador vai dar 100 chutes novamente e vai desenhar 100 linhas novamente para mim. E aí eu posso ver, olha, agora tem mais linhas vermelhas do que tinha antes, sinal que a minha mudança deu certo. Então, esse é um exemplo para vocês verem como o designer de jogabilidade tem ferramentas onde ele vai fazer o que a gente chama da tunagem dos parâmetros do jogo para ele ficar mais gostoso, menos gostoso, menos gostoso ninguém quer deixar, mas às vezes mais difícil, menos difícil numa determinada parte. Então, o trabalho do designer de jogabilidade é um trabalho minucioso, de alguém que gosta de mergulhar nos detalhes do jogo. Então é importante que você, se essa é uma área que você curte, é importante que você seja um estudioso dos games a fundo, né? O Mario, ele pula, mas qual a distância, qual a altura? Vamos brincar de fazer uma fase no Mario Maker para poder aprender como funciona a mecânica do Mario? Esses são exercícios que são excelentes para quem quer ser um designer de jogabilidade. Aqui a outra especialidade que eu trouxe é o level design. Todo mundo deve conhecer, pelo menos já deve ter ouvido falar desse nome. É a pessoa que está fazendo o desenho das fases do jogo. E aqui, de novo, um exemplo do Mario, porque é um exemplo super familiar para todos nós. E aí, quando você olha uma fase do Mario toda assim, né, destrinchada em pedaços, é bem interessante você ver o pensamento que o level designer teve de te dar desafios a cada momento. E vou dar alguns exemplos de level design bem interessantes. Já perceberam que alguns jogos onde você tem plataformas, você tem que aprender a pular na primeira fase do jogo, no primeiro level, geralmente o primeiro pulo que você dá, aquela plataforma, aquele buraco, ele
tem um apoio, ele não te deixa errar esse primeiro pulo e morrer, ele está ali te dando um lugar seguro para você tentar o pulo quantas vezes você quiser, sabendo que se você cair, você não vai cair no buraco, vai ter ali algo para te segurar, uma plataforma para te segurar. E aí, no segundo pulo, aí não. Depois que você já treinou nessa primeira parte, o level designer vai te desafiar agora sim a fazer um pulo, onde se você errar, vai cair no buraco. Isso são técnicas que o level designer utiliza para ensinar o jogador a jogar sem ele nem perceber que está sendo ensinado. E isso é importantíssimo dentro dos games. O level designer ele vai fazer o layout da fase de forma a tornar o jogo mais gostoso, mais fácil, mais difícil, né, tendo um nível de desafio sempre crescente, como os jogos precisam ser. Aqui um outro exemplo que eu trouxe de também um pedaço de level design fantástico. Fica difícil de entender o que a gente está olhando aqui, né? Mas esse aqui são todas as fases do Dark Souls, né? O primeiro jogo da série Dark Souls da From Software. E você pode ver como quase que todo esse cenário ele é interconectado. Aqui tem o jogo inteiro do Dark Souls, desde onde você começa, né, até todas as fases que você passa. E os designers fizeram algo assim fantástico nesse jogo, que é todos os lugares estão interconectados. Você pode ir de qualquer ponto a qualquer outro ponto aqui, simplesmente andando, né? E quer mais um exemplo de quão genial é o trabalho do level designer? Quem joga os jogos da From Software, da série Souls, vai entender. Os jogos da série Souls, por exemplo, introduziram isso, que é um atalho no level ser uma recompensa para o jogador. Nos jogos da série Souls, geralmente a primeira vez que você passa por um lugar, você tem que dar a volta mais longa, onde tem mais inimigos, onde tem um grande desafio, onde você pode ser surpreendido a qualquer momento. E aí, depois que você deu essa volta, você chega num lugar que abre uma porta, ou algum outro tipo de atalho, um elevador, agora que te permite agora não precisar mais passar pelo caminho mais longo. E isso, por que encontrar um atalho desse dá essa sensação tão gostosa no jogador? Porque ali o level designer tornou aquele atalho uma recompensa para você que deu toda a volta mais longa, passou por todos os desafios e agora não precisa mais passar de novo, porque você tem esse atalho. O Hollow Knight, que é um outro exemplo que o Gabriel acabou de dar aí no chat, também faz exatamente isso. E é uma técnica que foi introduzida pelos jogos da From Software lá no Demon's Souls e que é um exemplo de como o level designer é um papel fundamental em fazer a sua experiência de jogo ser mais prazerosa e te dar, às vezes, até recompensas para aqueles desafios que você está vencendo. Então é uma área que eu tenho uma paixão muito grande, é o level design, e admiro bastante o trabalho, por exemplo, do pessoal da From Software nesse quesito. Mais uma área do design, que é o design de sistemas. Quando você vai jogar um game, como o exemplo aqui do Star Wars Jedi Fallen Order, essa aqui é a árvore de habilidades que você pode ir destravando durante o jogo. No começo, nenhuma dessas habilidades está destravada. Você começa como um aprendiz de Jedi sem nenhum poder. E aí você vai, o jogador vai escolhendo quais habilidades ele quer gastar os seus pontos de habilidade a cada momento. Um designer tem que fazer esse trabalho de definir quais são os poderes que eu quero que o meu jogador tenha no início do jogo, mais para o meio do jogo e no final do jogo. Se eu ofereço para ele um poder muito, muito forte, algo que vai desbalancear o jogo logo no início, eu estou com isso quebrando esse sentimento de progressão do game. Então, o designer de sistemas, ele cuida muito dessa curva de aprendizado e de crescimento, de curva de poder do jogador, para que ele esteja sempre sendo desafiado. Se você tem um jogo de 40 horas, você quer que o seu jogador passe essas 40 horas sempre tendo um desafio novo, algo que ele antes não estava sendo desafiado. Se ele simplesmente enfrenta os mesmos inimigos no final que ele enfrentava no começo, sendo que durante esse tempo ele vai crescer, vai ganhar muito poder, esse jogo não vai ter graça no final, porque os inimigos vão estar muito fáceis. E vice-versa também. A gente não quer que nosso jogador esteja sendo frustrado pelo jogo ser muito difícil no início. E aqui mais um exemplo de um sistema também sensacional da série Middle-earth, né, da Monolith, da Warner Brothers, que é o famoso sistema Nemesis. Quem jogou os jogos Shadow of Mordor, Shadow of War, vai reconhecer. Aqui são vários orcs do exército inimigo.
E nesse jogo, cada vez que um orc qualquer, um orc chulé, te mata, ele sobe no ranking do exército. Então ele se torna um inimigo mais poderoso. E aí, no futuro, se você encontra com esse orc novamente, ele lembra que você morreu para ele, e aí ele até te sacaneia, né? Te dá uma zoada, fala que, ó, já te matei, já vou te matar de novo. E esse é todo um sistema dinâmico em que cada um de nós que joga o Shadow of Mordor, Shadow of War, tem uma história diferente para contar. No meu jogo, o orc que acabou subindo até o rank de general foi um, e no seu jogo foi outro, né? E a forma como isso aconteceu vai acontecendo dinamicamente, né? E mais legal, né, que até uma coisa que poderia acontecer num sistema desse é, beleza, mas pô, se eu sou um jogador muito ruim e eu morro para vários orcs, todos os orcs vão subindo e todos eles vão ficando cada vez mais poderosos e eu nunca vou conseguir ganhar de nenhum deles. O que eles fizeram? Nesse sistema, os orcs brigam entre si também, porque um quer ganhar a posição do outro. Então, isso é um mecanismo de quê? De balanceamento do jogo. Faz com que, por mais que tenham orcs muito poderosos, pelo fato de eles estarem um matando o outro, eles vão sempre balanceando esse sistema para que você nunca esteja numa situação onde você não consegue matar ninguém. E isso, de novo, é um trabalho genial de um designer de sistemas que está preocupado com a forma em que o jogo evolui e o jogador evolui junto para que sempre tenha um desafio interessante para ele. E o designer de sistemas está escrevendo essas regras, quase como um escritor de um RPG mesmo, onde você está ali determinando, é assim que vai acontecer. O orc, quando chegar num determinado nível, o outro orc vai desafiar e só um dos dois que vai sobreviver, etc, etc. Documentando, implementando isso, testando no jogo, ficou bom, não ficou, vamos ajustar. Esse é o trabalho do design de sistemas, que também é um trabalho muito interessante. Mais um exemplo que também muita gente pergunta, é sobre o design de narrativa. Se você é alguém que gosta de escrever, de fazer roteiros e aprecia os roteiros dos jogos, o design de narrativa é um papel também muito legal, fundamental. E eu não poderia falar sobre design de narrativa sem usar aqui um exemplo de um dos estúdios mais conhecidos pelas suas narrativas, que é a BioWare. E aqui um exemplo do Dragon Age Inquisition. E é muito importante, né, que a gente entenda que o design de narrativa não é simplesmente escrever textos, mas sim escrever histórias em que o jogador tenha um papel fundamental. Aqui é um exemplo de decisões que o jogador toma no Dragon Age durante o diálogo que vão levar a história para diferentes caminhos. E isso é a diferença entre um escritor de uma mídia convencional, como se fosse o cinema ou até a literatura, e um designer de narrativa nos games. Ele tem que estar preparado para desenvolver histórias que são dinâmicas e que mudam de acordo com as ações do jogador, né? O Davi deu o exemplo do Life is Strange, que é uma obra-prima do design de narrativa, e aqui tem um outro exemplo para você, que é uma obra-prima também, que são jogos, na verdade, todos da Quantic Dream, mas em especial o Detroit. Detroit é um jogo sobre histórias, onde o que você está vendo aqui é um gráfico dos diferentes caminhos que a história pode tomar em um capítulo do jogo. O jogo tem, sei lá, 40 capítulos. Em cada um deles, o jogador pode tomar uma decisão A ou B, A, B ou C, e cada uma delas vai gerar uma história diferente. E o texto do jogo, os diálogos, eles são escritos de forma que o jogo vai lembrar de decisões que você tomou no passado. Isso, para o jogador, é sensacional. O sentimento de que aquela história está sendo gerada pelas suas ações e modificada pelas suas ações é algo que só os games podem oferecer. Que você não tem no cinema, que você não tem na literatura, que você não tem em nenhuma outra mídia, exceto os games, por serem uma mídia interativa. Então aqui no Detroit, por exemplo, tem um momento onde você pode escolher matar um personagem ou deixá-lo sobreviver. Lá na frente vai ter consequências. Se você deixa ele sobreviver porque você ficou com peninha, daqui a pouco ele vai se tornar um inimigo seu, ele vai fazer algo que vai tornar a solução de um problema impossível ou mais difícil, e o jogo vai estar te lembrando disso, que você tomou aquela decisão lá atrás e está agora enfrentando as consequências. O designer de narrativa é quem desenha essa experiência, é quem vai montar cada um desses momentos de história do jogo para que o jogador tenha esse sentimento fantástico de agência.
Sentimento de agência é quando a gente sente que nós somos um agente no mundo, a gente faz coisas acontecerem e causa, né, coisas a mudarem no mundo do jogo. Então, se isso é algo que te empolga, o papel de designer de narrativa provavelmente é um papel interessante para você dentro do design dos games. Tem outras especialidades do game design que a gente não vai ter tempo de entrar aqui. Hoje em dia é muito, muito popular o designer de economia, jogos onde você tem algum tipo de economia, você tem que comprar moedinhas, você tem que fazer algum tipo de transação para continuar jogando, precisa de alguém que vai determinar qual é o preço dessas moedas, com quanta frequência o jogador vai precisar contribuir para o jogo continuar rodando, né? Como é que funciona se o seu jogo tem um mercado onde os jogadores vendem itens para os outros jogadores, quais são as regras desse mercado? O designer de economia vai fazer isso. O designer de interface e de UX, User Experience, ou experiência do usuário. UX, no geral, fora até dos games, é outra profissão, outra área quentíssima, e que eu sei que a Mentorama também oferece vários cursos dentro dessa área de UX que estão assim no topo do mercado em várias indústrias, e inclusive na indústria de games. Os games, principalmente hoje em dia, os jogos do celular, os jogos mobile, eles têm pouquíssimo tempo para conquistar a atenção do jogador. E o designer de UX é papel fundamental em fazer que esses primeiros segundos, essa primeira experiência no game, seja a mais gostosa possível e prenda o seu jogador dentro do jogo, que é o que a gente quer. A gente quer que nossos jogadores estejam jogando os nossos jogos o tempo todo. Então essa é uma área muito quente também no design dos games. O design do áudio, né? A gente falou de visuais, de regras, e não falou do áudio, que é um pedaço fundamental dos jogos também. Então, designer que vai fazer as músicas, os efeitos sonoros, que vai determinar no FIFA a narração, como que os narradores vão reagir a coisas que estão acontecendo no jogo que você não tem como prever, né? Vai dar um chute e você não sabe se vai entrar no gol, se vai bater na trave, se o goleiro vai defender, se vai bater no zagueiro. E o comentário ele tem que ser desenhado de forma que os pedaços de áudio se encaixem. O narrador fala, saiu o chute e bateu na trave. E esses pedaços foram gravados separadamente, porque podia ser, saiu o chute e foi gol, né? Então, cada uma dessas combinações, um designer de áudio teve que trabalhar para montar. E aí, quando eu dei até aquele exemplo em que eu escrevi umas falas para o Neymar, eu estava fazendo um pouquinho de design de áudio nessa ocasião. E tem várias outras especialidades também, que se vocês procurarem, vocês vão encontrar várias referências. Para a gente finalizar a parte do design de games, alguns exemplos. Esse aqui que é o nosso querido vovozinho do game design, um cara que o trabalho dele inspirou a todos nós, que é o Shigeru Miyamoto, o designer lendário da Nintendo, que inventou franquias como Mario e Zelda. E mesmo depois de todos esses anos, né, o primeiro jogo do Shigeru Miyamoto foi o Donkey Kong, um jogo muito antigo, do início da década de 80, e até hoje o Miyamoto está nos maravilhando com obras totalmente novas, pega uma série como Zelda e oferece um Breath of the Wild que revoluciona novamente o que a gente entende por jogos de aventura e ação em mundo aberto. O Breath of the Wild é um jogo onde tudo que você faz sentido. Se eu pego uma tocha, acendo essa tocha e chego perto de uma árvore, a árvore queima. Chego perto de um pedaço de comida, a comida queima e cozinha. E se eu coloco, né, numa panela, eu consigo cozinhar, eu consigo inventar soluções para os problemas do jogo que não foram pensadas pelo designer, mas simplesmente porque as coisas dentro do jogo funcionam como a gente espera que elas funcionem. E o Breath of the Wild é mais uma obra-prima de um designer que está aí há mais de 30 anos, chegando a 40 anos, desenvolvendo jogos top dentro da Nintendo. Então, o Miyamoto não tem como falar de game designers sem falar o nome dele primeiro, né? E aqui um outro exemplo que eu acho que complementa muito o Miyamoto, que é o Hidetaka Miyazaki, o principal designer da From Software. Eu dei exemplos do Dark Souls, e esse aqui é um exemplo do Demon Souls. O Miyazaki, ele chegou também para dar uma chacoalhada na indústria de games. Quando todos os jogos estavam ficando cada vez mais fáceis, pegando na mão do jogador, não deixando o jogador ficar frustrado, o Miyazaki veio com um estilo oposto. Não, o meu jogo vai ser a Vera.
O jogador vai ter que provar a sua habilidade, senão ele vai ficar travado mesmo. Ele vai morrer 1000 vezes até aprender a matar esse chefe, mas quando ele conseguir realizar aquela proeza, ele vai se sentir o melhor jogador do mundo. E esse sentimento de conquista, que é tão forte nos games, que provavelmente fez muitos de nós se apaixonar pelos games, o Miyazaki trouxe de volta com os seus jogos da série Souls e o trabalho dele na From Software. Então eu acho também que é um exemplo que complementa muito o exemplo do Miyamoto. E é claro que eu não podia deixar de trazer um brasileiro que também faz muito sucesso nessa área de design dos games, e especificamente o Arthur Protásio é um designer de narrativa, que, como eu falei, uma área super procurada, onde muita gente quer trabalhar. O Arthur, ele tem uma experiência fantástica com vários jogos, como o jogo oficial da série Cobra Kai. Ele escreveu roteiros e diálogos desse jogo, trabalhou também no Wonder Box, que é um lançamento bem recente da Aquiris, uma empresa brasileira de desenvolvimento de games, que também é parceira da Mentorama. E o Arthur, hoje até mora aqui em Vancouver, né, quase que meu vizinho, e a gente já se conhece há algum tempo, e é um profissional de design de narrativa brasileiro como nós, que está aí conseguindo também realizar os seus sonhos de desenvolver games. E é agora que eu dou mais uma pausa e passo de volta aqui para a Ana conversar mais um pouquinho com vocês. Certo, gente, é muito prazeroso ver a galera adorando o conteúdo, é muito interessante. Gente, fique até o final para conseguir a lista dos livros certificado. E também eu vi já repercussões sobre os valores, eu vou revelar tudo um pouco mais para frente, que o valor profissional é diferente do valor que você pode ver no landing page, tá? Aguardem só um pouquinho que eu vou explicar tudo direitinho, tá, gente? Então, vamos lá. Queria explicar para vocês por que vocês têm que optar pela profissão e não pelo curso, que hoje a Mentorama está divulgando o programa da profissão. Na verdade, a profissão já é trilha educacional, é um conjunto de cursos. Enquanto dentro de um produto tem várias, os produtos bem completos. Vou mostrar para você agora. Então, já definimos que a profissão é mais vantajoso porque é o conjunto de cursos. Significa que, comprando profissão, você não tem que procurar mais algo por fora. A gente, na parte da produção, antes de oferecer o produto para vocês, nós fizemos a pesquisa, avaliando o mercado, vendo o que os nossos alunos vão precisar para começar já a andar na nova área, fazer os primeiros passos bem firmes e fortes. Assim que surgiu esse programa, vamos lá, vou mostrar para vocês. Dentro dessa profissão, tem 3 cursos. Curso Photoshop, Game Design do zero para o Pro, 2 partes para um curso só. Curso Unreal Engine 4, do zero para Pro. Vou mostrar para vocês a estrutura. Você pode ver que cada curso é um produto bem assim, bem abrangente, bem completo. Tem a base de 12 para cima módulos. Por exemplo, a Game Design para iniciante, Game Design, na verdade, o curso tem 2 partes. Parte do zero, que tem 12 módulos, e parte Pro, também, que tem 13 módulos. E vocês podem ver, como que eu falei, os produtos são de alta qualidade, na verdade, e serve também para quem começa do zero e também para quem tem já alguma experiência e quer se aprofundar. Uma coisa muito interessante, porque a galera sempre quer mais prática, a Mentorama tem Mentorama Game Lab, o laboratório prático de desenvolvimento de jogos com os melhores alunos dos cursos de game, que vocês vão poder entrar e ter acesso. Gente, isso é um projeto muito incrível. Você vai ganhar a possibilidade de se tornar um empreendedor na área de games através de investimentos da Mentorama, criação, produção e lançamento dos jogos desenvolvidos no Game Lab. Então, você terá um mentor experiente da indústria de jogos, você vai ganhar experiência no desenvolvimento de jogos, junto com a habilidade de desenvolvimento de equipe. Você vai ter projetos reais para portfólio. A gente já definiu várias vezes durante os lives que, claro que você pode fazer por conta própria. Eu vi aqui mensagem que sim, tem como estudar por conta própria, buscar um conteúdo gratuito. Só que o problema é que, com conteúdo gratuito, você vai criar um projeto aleatório. E quando o representante da empresa está avaliando o currículo, ele quer ver qual problema real,
quais foram os problemas reais que vocês já conseguiram resolver. É isso que é o problema. Então, aqui na Mentorama, nós desenvolvemos projetos reais para portfólio na parceria com as empresas reais. É muito legal. Então, no processo da defesa, já a representante pode gostar de você, do seu trabalho e chamar para o estágio. E também networking com pessoas afins e representante da indústria de jogos. Esses são as qualidades que você vão desenvolver. É muito incrível. Já falei para vocês quanto que é importante o projeto de conclusão e por que na Mentorama é diferente. Porque tem base da realidade, baseado num case real. É muito bom, gente. Também temos vários exemplos, enquanto que o aluno já conseguiu o primeiro estágio, o primeiro emprego. É muito legal. Olha aqui, presta atenção. Aqui é o exemplo do trabalho do nosso aluno. Apresentação do design narrativo do jogo Linhas de Sangue. A história de Giorno, do nosso aluno, feito como lição de casa na página do zero. Manda no chat o que vocês estão achando. Você acredita que essa pessoa começou do zero e conseguiu chegar neste resultado incrível? Gente, é muito legal. No final, você vai receber esse certificado da Mentorama. Estou mostrando para vocês como é que aparece. E aqui o seu currículo após a conclusão do curso. A gente deixou o salário médio aqui R$4.500, mas pode ser muito mais, gente. Não vai nos prender o salário dentro de um limite, porque tudo é possível na área de games. E uma coisa também super importante, que após a conclusão da profissão, gente, não vai deixar vocês, não vamos deixar vocês sozinhos, jogados, sem saber o que você vai fazer depois. Nós temos no centro de carreira, nesse slide, você pode ver a foto da Gisele Sales, o head do centro de carreiras. O que é centro de carreiras? Na verdade, é um projeto que inclui diretrizes de suporte com currículo e portfólio, workshops com a especialista da área, empresas reais na defesa do projeto, lutamos muito por isso. E consultoria individual sobre carreira. Então, gente, vai ajudar vocês, vamos guiar vocês, ensinar como que você monta o seu currículo, faz ele mais atraente, o que você tem que fazer para passar pelas entrevistas, quais são as empresas que estão procurando, vamos ensinar vocês a procurar o trabalho, procurar os estágios. É muito, muito mais, gente. Não tem como eu resumir tudo em 2 minutinhos só. E, além dos cursos, que dentro da profissão tem 3 cursos, dentro também tem os produtos exclusivos. 4 orientações por ano sobre a carreira escolhida, 6 workshops diferentes ao longo do ano, laboratórios aceleradores do curso escolhido e consultas ao vivo com os mentores. Então, você vai ter muita, mas muita oportunidade para colocar tudo na prática e praticar. Que, na verdade, isso é a parte mais importante, a prática, certo? E a gente criou essa trilha para mostrar para vocês qual vai ser a sua jornada profissional aqui na Mentorama. Você vai assistir às aulas online, realizar suas tarefas de casa, receber o feedback dos profissionais. Temos alunos que já conseguem um primeiro estágio durante o processo educacional. Por exemplo, uma aluna, 3 semanas atrás, uma aluna do curso de design já conseguiu o primeiro estágio da plataforma da Espanha. E temos vários exemplos, assim, que eu não vou continuar com isso para não demorar muito. Você vai desenvolver o seu projeto de conclusão, vai defender esse projeto e, no final das contas, o nosso centro de carreira vai ajudar para vocês achar o emprego dos seus sonhos. Gente, é muito maravilhoso. Bora aproveitar. Se vocês estão interessados, vocês querem aproveitar, você tem certeza que você quer migrar para essa área, que é maravilhosa, que a Giliar está apresentando tudo, que até eu quero começar, que é muito interessante. Vamos aproveitar a promoção, que eu prometo que a promoção de hoje é incrível, é diferente do valor do landing page. Vocês podem garantir a sua vaga, as vagas promocionais são limitadas, então bora clicar, vamos garantir esse desconto de hoje, que é muito massa. Enquanto isso, gente, enquanto você está clicando, eu estou de novo passando a palavra para a Giliar, para a parte final da apresentação dele. Mas o desconto hoje é incrível mesmo, Giliar. Com certeza. E posso te dizer, Ana, com toda sinceridade, esse slide anterior que você mostrou, onde tem aquela estrada e todas as partes do caminho em que a Mentorama te ajuda, aquilo ali realmente é o diferencial, na minha opinião, né? Que você não está contratando um curso, você está contratando um parceiro para te ajudar a trilhar esse seu caminho pela indústria, desde do zero, como a gente gosta de falar aqui, até conseguir um emprego. E essa ajuda para entrar no mercado é algo que é raro, que eu
poxa, gostaria que existisse na minha época, quando eu comecei, porque teria sido uma ajuda muito grande e que eu realmente tenho muito orgulho de fazer a minha parte dentro do arranjo da Mentorama, de que realmente, né, a missão da Mentorama é ajudar as pessoas a conseguirem realizar seus sonhos dentro do mercado. E isso é muito legal de ver, e o Brasil precisa muito disso. Então, Com certeza. eu gosto sempre de destacar essa parte. Mas é claro que a gente agora vai voltar a falar sobre as profissões, sobre quem faz games, falando agora dos programadores, né? Os trabalhadores mais técnicos da indústria de games, aqueles que estão programando as regras, trabalhando na tecnologia e na otimização do seu game favorito. Um primeiro grande exemplo é o programador de jogabilidade. É aquele que vai pegar as regras que o designer de jogabilidade desenhou e vai implementar no game. Vai escrever o código que determina no momento do pulo, qual é essa distância, qual é a altura, como as outras entidades de jogo vão se comportar, vai detectar o que aconteceu depois que você deu aquele pulo, se você caiu no buraco, esse programador vai determinar, daqui a gente vai para a tela de perdeu a vida e para uma outra tela de reinício da partida. Programadores que vão, como eu falei, né, trabalhar nessa minúcia das regras do game. É uma das áreas mais interessantes e únicas. Né? A programação, é claro, o desenvolvimento de software ele existe em muitas áreas, né? Mas dentro dos games, a programação da jogabilidade é algo que é bastante único e muito gostoso, muito prazeroso. Né? Quando eu comecei na minha carreira, na verdade, comecei como programador. Né? Nos primeiros anos e até aquilo que eu estudei no início da carreira era programação de games e eu amava essa parte da jogabilidade. Né? E hoje já me tornei designer já há muitos anos, mas sempre tive um gosto bem grande por essa parte. E é uma área, como eu falei, você vai estar ali escrevendo código que vai se transformar em features do jogo. Então isso é muito gostoso, rodar o jogo e ver o resultado daquilo que você programou. É muito legal. Então, para quem curte programação, a parte de jogabilidade é muito interessante. A computação gráfica é uma outra área muito forte dentro dos games. Essa imagem aqui, ela está até com o texto em inglês, mas o importante não é a gente entender a lógica, o texto, mas é para dar um exemplo do mundo no qual o programador de computação gráfica vive, que é esse mundo das câmeras, das luzes e de como os objetos reagem a essas luzes. E aqui um outro exemplo também de uma demo da NVIDIA, das suas novas placas de vídeo, onde você pode ter elementos no seu cenário que refletem a luz, que são transparentes, translúcidos, que iluminam outros elementos, tudo isso sendo calculado em tempo real e, tipicamente, um programador de computação gráfica vai estar desenvolvendo novas features em ambientes controlados, como esse exemplo aqui das esferas, e depois isso vai se traduzir no game, isso vai ser utilizado dentro do game. Então, esse metal dessa bola de metal aqui do fundo se torna o metal da armadura do seu personagem no jogo. Esse material translúcido pode se tornar a água, os vidros do seu jogo, e cada uma das técnicas que o programador de computação gráfica está desenvolvendo é que vão fazer com que o visual do seu game se pareça cada vez mais realista, ou às vezes até surrealista. Né? Jogos em que ele desafia a realidade e traz um estilo ainda mais interessante. O programador de computação gráfica, ele está ali no seu, vamos dizer, pequeno laboratório, desenvolvendo, escrevendo código com cada uma dessas técnicas que vão depois se traduzir em elementos visuais no jogo. É uma área interessantíssima também, bastante desafiadora, mas que todos nós que jogamos os games e principalmente aqueles que gostam dos gráficos mais bem feitos, vão apreciar bastante. E é uma área que tem muita procura dentro da indústria de games também. Uma outra área, e de novo, a ideia não é que a gente leia o que está escrito aqui, mas é só para dar um exemplo, é a inteligência artificial, que é o quê? Comportamento dos personagens que não são controlados pelo jogador. Quando eu jogo um jogo de tiro, por exemplo, eu quero que meus personagens ajam de uma maneira inteligente, tanto os meus inimigos quanto os meus aliados, se eles são controlados pelo computador. Aqui é um exemplo de uma técnica muito comum da inteligência artificial que o programador vai programar, que são as máquinas de estado. Então aqui, por exemplo, meu personagem ele está lá patrulhando a fase, ele está num estado de não combate. Ele não viu o inimigo ainda. Aí o jogador aparece na frente dele, ele vai para um estado de ataque.
Então ele vai perseguir o jogador, ele vai se esconder e tentar atirar de trás de uma pilastra, vai fazer aquele combate. Mas e se esse personagem toma muito dano e começa agora a ficar com medo de morrer? Ele pode ir para um estado de fuga, onde agora ele está tentando não mais atacar o jogador, mas fugir do jogador, né? E cada uma dessas partes do raciocínio das entidades do jogo é programada por um programador de inteligência artificial, que vai ali escrever o código que vai fazer com que o comportamento desses personagens seja o mais interessante possível. Aqui um exemplo de games, né? Games no geral, com essa temática militar, precisam muito de uma inteligência artificial bem avançada. Um exemplo aqui de um dos jogos mais recentes aí da série Ghost Recon, onde não só você precisa que os inimigos sejam inteligentes, mas que os seus aliados também, né? Você vai fazer uma missão de infiltração, você quer que os aliados saibam se esconder. Imagina, você está ali tendo um maior trabalho para o inimigo não te enxergar, e um personagem controlado pelo computador sai andando na frente dos inimigos e chamando a atenção de todo mundo. Ninguém quer que isso aconteça. E não é por acaso, não é automaticamente que esse comportamento acontece no jogo. É o trabalho do programador de inteligência artificial que vai fazer isso acontecer. E é um trabalho muito interessante, muito legal também. Quer ver mais uma especialidade que com certeza quem joga os jogos, principalmente multiplayer, conhece muito bem, e principalmente quando não funciona bem, a gente conhece, a gente presta atenção, que é o programador de redes. Os jogos são, hoje em dia, jogados por, às vezes, centenas de jogadores ao mesmo tempo. Alguns jogos, milhares de jogadores estão no mesmo ambiente, e toda essa parte de comunicação entre os servidores do jogo e os clientes, que são cada um dos jogadores, é uma parte que precisa de uma otimização, de um trabalho muito detalhado para que você não tenha aquele famoso lag no game, para que a sua estrutura de rede não atrapalhe a fluidez do jogo. Isso não é por acaso, isso não é de graça, é com muito trabalho dos programadores de redes que isso é possível dentro dos nossos jogos. E então, você tem programadores especialistas nessa área, trabalhando muito duro dentro de todos os jogos de multiplayer que vocês conhecem, para que você consiga conectar, jogar bem no seu servidor e ter uma resposta rápida, né? E hoje, mais ainda, a galera que está ligada aí nos jogos por streaming, como, por exemplo, o Google Stadia, né, e o xCloud da Microsoft, onde você nem está rodando o jogo no seu computador em casa, o jogo está sendo rodado no computador que está na nuvem, você só está mandando o seu input no controle e recebendo as imagens de volta. Então, mais ainda se torna fundamental o trabalho de um programador de redes para que esse tipo de tecnologia funcione dentro dos jogos, né? Aqui um exemplo de muitos que eu poderia dar de jogos multiplayer, esse é o Battlefield 5, né? Desde o dia que eu montei essa apresentação até hoje, já foi anunciado o novo Battlefield 2042, muito maneiro também, com uma pegada mais futurista, mas são jogos onde, imagina, 64 jogadores jogando ali todos contra todos num ambiente de tiro, onde o jogo tem que ser muito responsivo. Se eu tiver um lag, às vezes de 100 milissegundos, já estraga a minha experiência, porque eu já mirei em algo que já não estava mais lá, né? Então, esses jogos são muito sensíveis e é o trabalho do programador de redes fazer com que você consiga jogar todos eles e não ter uma experiência frustrante durante o jogo. Tem várias outras especialidades dentro da programação, como a parte toda de simulação física, que é também sensacional. Jogos em que você brinca com a física, você resolve problemas usando a física. Tem um monte de inimigos ali embaixo e uma bola de ferro pendurada numa corda. Claro que eu vou tentar cortar essa corda ou dar um tiro na corda para a bola de ferro vir varrendo todos os inimigos. E essa sensação de que a solução estava ali, mas se você não tivesse enxergado, você ia ter muito mais trabalho. Mas porque você enxergou a física da fase e resolveu daquela forma criativa, te dá uma sensação como jogador muito gostosa. E isso é o trabalho dos programadores de simulação física, que vão fazer com que toda essa parte da bola, da gravidade, do peso, do dano, tudo isso funcione dentro do jogo. Programadores de interface, que vão programar todas as telas do jogo, de ferramentas, programadores que não estão programando o jogo, mas estão programando ferramentas que os outros funcionários, os designers, por exemplo, vão usar para poder construir o jogo, e muitas outras especialidades
com certeza. E agora que a gente já falou de artistas, de game designers, de programadores, alguns exemplos de programadores lendários. O John Carmack é provavelmente considerado aí o melhor programador, o programador mais conhecido da indústria, porque ele começou lá no início da indústria desenvolvendo os primeiros first-person shooters, os primeiros jogos de tiro em primeira pessoa. Aqui o Doom, que foi um dos primeiros jogos que ele fez, na verdade não foi o primeiro foi o Wolfenstein 3D, o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa, mas o John Carmack, o trabalho dele na id Software, é o que hoje torna possível a gente ter os jogos de tiro em primeira pessoa. E até hoje o John é um programador ativo na indústria, é um programador de computação gráfica, obviamente. Hoje ele trabalha na Oculus, né, que faz o Oculus Rift, que é uma empresa de VR, né, de realidade virtual, e já saiu da id Software, mas na id ele desenvolveu Doom, Quake, Rage e vários outros jogos que são lendários na indústria. E aqui um brasileiro e alguém que eu tenho muito carinho porque foi meu sócio na Paralela Computação, lá em Niterói, o Fábio Policarpo. Ele também é um programador de computação gráfica, um cara genial. A gente trabalhou junto durante muitos anos na Paralela Computação, somos amigos para a vida toda. Hoje, o Fábio, depois que saiu da Paralelo, eu fui para Florianópolis, ele foi para os Estados Unidos. Trabalhou, por exemplo, aqui no Brutal Legend, um jogo da Double Fine, uma empresa de São Francisco, que já foi comprada pela Microsoft e hoje faz muitos jogos fantásticos. Vai lançar aí o Psychonauts 2 em breve. O Fábio foi o principal programador de computação gráfica do Brutal Legend e de alguns jogos daquela época na Double Fine. Trabalhou também no Star Trek Online, e já há alguns anos voltou para o Brasil e hoje trabalha na indústria brasileira, na Wildlife, que é um estúdio muito grande em São Paulo, que faz muitos jogos de sucesso no mercado mobile, e o Fábio hoje é um dos principais programadores de computação gráfica dentro do que eu acho que é o maior estúdio de games do Brasil, que é a Wildlife. Então, para vocês verem também que na carreira a gente pode muitas vezes ter uma experiência fora e depois trazer toda essa experiência de volta e continuar contribuindo numa indústria nacional que, como eu falei, está crescendo muito ainda hoje em dia, né? E o Fábio, além de ser meu amigo pessoal, é um cara que eu admiro muito como profissional, como programador de computação gráfica, e desenvolveu vários jogos muito maneiros aí na carreira, né? E é um amigo que eu tenho aí para a vida toda, como eu falei. Então, como eu disse, né, já falamos de artistas, de game designers, de programadores, tem outras profissões que desenvolvem os games, como os produtores, os gerentes de projeto, tem pessoal que faz os testes, um papel importantíssimo dentro dos games, que são quem vai garantir que a qualidade do jogo está do jeito que o usuário espera. Tem toda a parte também, obviamente, de marketing, gerência de comunidades, que é cada vez mais fundamental. Então, os profissionais que estão ali no FIFA, por exemplo, filtrando as mensagens que chegam pelo Twitter, pelas redes sociais, para que nós, designers, possamos fazer os jogos que as pessoas querem jogar. E muitas outras aqui que a gente não vai ter tempo de falar. Mas, para a gente finalizar essa parte e entrar nas perguntas e em mais alguns recados importantes, que vocês não vão querer perder, eu gosto sempre de fazer esse desenho no final. Afinal, quem faz games? Quem são esses profissionais? A gente falou de alguns e tem vários outros que a gente nem teve tempo de entrar a fundo, né? Mas todos esses profissionais montam esse desenho, né? E contribuem para esse todo, onde é que está faltando, né? Um pedaço ali, olha só, está faltando. O que será que está faltando? Qual pétala? Qual outro papel que é tão importante em fazer os games? É claro que são os próprios jogadores. Nós, enquanto jogadores, temos um papel fundamental em fazer com que a nossa indústria de games seja uma indústria inclusiva, em que as pessoas que jogam com a gente tenham prazer em jogar, sejam bem recebidas pela indústria de jogos. Então, os jogadores têm um papel fundamental em que o ambiente dentro dos games seja um ambiente amigável, cada vez menos tóxico, cada vez mais inclusivo, né? E é por isso que eu falo que os jogadores, sim, também fazem os games. Divertirmos com os games. Eu adoro essa arte do Takashi Murakami, que acho que ela representa bem assim o estado de espírito que você fica quando você se deixa levar por um jogo fantástico, por uma experiência maravilhosa de games. E nós somos quem fazemos os games, estamos aí para dar essa experiência para, quem sabe, aí, milhões de pessoas, como é o caso do FIFA, no mundo todo. Então, essa é a imagem que eu queria que vocês levassem dessa nossa conversa, dessa nossa viagem pelas diferentes profissões de quem faz games. Vou deixar também com vocês aqui
né, um slide só com o meu contato, mas não acabou ainda. Tem muitas surpresas ainda, tem muita coisa para vocês aproveitarem junto da Mentorama, da Ana e de mim. E eu prometi que no final ia mostrar um pequeno souvenir que está aqui do meu lado. Então, não saiam daí, anotem aí os meus contatos, entrem em contato comigo, vamos continuar essa conversa. Mas agora eu passo de novo para a Ana para a gente fazer as nossas perguntas e as nossas surpresas do final. Certo, o último recado da Mentorama, enquanto isso você pode dar acelerada nas suas perguntas, que já vamos para essa parte. Certo, já prometi para vocês os descontos incríveis. No final, eu vou liberar, lembrando, o link para certificado e lista dos livros. Enquanto isso, já falei tanto sobre essa promoção, então, qual é o valor? A pergunta que todo mundo tem aqui no chat. Se nós vamos somar os cursos, assim, separadamente, nós vamos ter o valor total, 10.264, assim, porque o curso Game Designer é caro, que 5.280, o curso Unreal Engine 4, do Zero Pro também, um produto não é tão barato no valor de R$ 3.332. Também lembrando que temos os produtos exclusivos dentro da profissão, que são as orientações, workshops, laboratórios e consultas ao vivo com os mentores, que vai dar no valor total R$ 12 mil. Na verdade, esses produtos têm um valor alto. Se você vai pesquisar por conta própria, quanto que está o consulto com um mentor expert da área? 1 hora a partir de R$ 500. Eu aqui mencionei um valor mais baixo que existe, mas esses produtos, não existe o valor baixo para esses produtos, porque é um produto exclusivo e bem personalizado, feito sob demanda dos alunos. E se nós vamos somar o valor dos cursos separadamente, os valores dos produtos, nós vamos ter o valor total R$ 22.264. Mas nós não podemos deixar vocês sem o desconto. Decidimos baixar o valor até R$ 11.920. Mas também sabemos que a situação hoje no Brasil é tensa, o mercado de trabalho é assim, bem agitado, porém, a gente quer oferecer sempre as condições melhores para os nossos alunos. Então, somente hoje e somente para vocês, nós vamos fazer uma promoção que não existe outros dias. É uma promoção de 67%, gente, você tem noção? Então, você vai conseguir comprar a profissão por valor R$ 3.933,60. Gente, é um valor, não é tão baixo, mas pensando que esse valor pode mudar a sua vida total. Um investimento que você consegue fechar com o aumento do seu salário, porque é assim. Infelizmente, não tem como você mudar a sua vida para melhor sem investir nada. Tem que investir, é um investimento no conhecimento, no curso, é o melhor investimento que tem hoje, porque conhecimento ninguém nunca vai tirar de vocês. Lembrando que esse valor você consegue pagar à vista ou parcelar até 12 vezes. Para quem não consegue parcelar em 12 vezes, temos também uma oferta. Você pode parcelar em 24 vezes no valor que parcela R$ 210,91, gente. Oportunidade maravilhosa. E também nós temos programa de crédito estudantil com parceiro 100% confiável. Se você não quer usar seu cartão de crédito, essa oportunidade é para vocês. Crédito descomplicado, parcelamento no boleto em até 24 vezes. Você pode consultar mais sobre isso com os nossos gerentes de venda clicando nesse botão mágico, certo? E também, vocês já pensaram que vocês podem começar a fazer os primeiros passos para a vida nova hoje e pagar daqui 6 meses? A Mentorama faz isso possível sim. Pague 5% e comece a estudar agora. O próximo pagamento somente daqui 6 meses, gente. Olha, temos várias ofertas para vocês. Para cada condição tem tudo. E porque temos hoje mais do que 3 mil alunos. Qual é o segredo da Mentorama, gente? Com certeza você pode optar pelo estudo individual, estudar sozinho, procurar o conteúdo em casa, mas a gente já falou que o problema é um case real, na base daquele que você vai desenvolver o projeto final. E também, quando você estuda sozinho, você não sabe da onde você tem que começar, para onde você vai, quanto tempo isso vai demorar. Porque acontece que você pode gastar muito tempo e não receber resultado nenhum. Isso, infelizmente, pode acontecer. E aqui no Mentorama, você vai ter o apoio do mentor, que já sabe como é que funciona o mercado de dentro, que sabe o que você precisa e vai saber te guiar, orientando qual conhecimento você precisa, o que você precisa melhorar e o que exatamente
você precisa saber para entrar no mercado. Então, isso não vai somente economizar o seu dinheiro, mas economizar o seu tempo, porque o tempo é mais precioso do que dinheiro. Então, aprendendo com os mentores é com certeza mais fácil, mais rápido e, no final das contas, mais barato, porque eu acredito que cada um de nós conhece tanta gente que quer comprar mais barato, mas acaba mais caro, infelizmente. Lembrando, por que vocês sempre fazem essa pergunta? Mas então, por que eu posso fazer curso quando posso aprender sozinho? Com certeza você pode, mas lembrando, você vai entrar no mercado com as pessoas que já têm um curso no seu currículo, já tem vários certificados. Então, o mercado é bastante requisito, mas concorrência é alta. Então, você consegue a sua vaga, sim, tem espaço para todo mundo, mas você tem que sempre correr atrás da atualização e ter certificado para isso. Então, a Mentorama oferece isso para você. Vamos mudar a vida juntos. Presta atenção no botão. Última chamada antes da parte das perguntas e respostas. Clique no botão, garanta a sua vaga. Se você não tem certeza se isso é exatamente o que você quer, mas quer migrar para a área de TI, lembra que a gente tem mais do que 40 cursos dentro. Então, clique no botão, garanta a sua vaga. Restam 20 vagas promocionais e vamos aproveitar esse chance que juro que é o único, certo? Agora, finalmente, antes eu vou lembrar que os 5 primeiros inscritos ganharão um curso de valor igual ou inferior, além desse desconto incrível, gente. E agora nós podemos passar para a parte das perguntas e respostas. Vou tirar a minha apresentação. Gente, não esquece de clicar no botão, porque é assim, oportunidade louca para mudar a vida, muito boa. Sem dúvida. Vamos agora para a parte das perguntas. Vamos ver o que o pessoal perguntou aí. Vou começar bem do início, enquanto estou escolhendo aqui as perguntas. Giria, tem várias pessoas que fazem esse pergunta. Eu acho que é muito importante esclarecer no início. Que tipo, poxa, eu tenho 35 anos, ou mais do que 30. Não estou satisfeito com o meu trabalho, tá estável, tá indo, mas, poxa, quero mudar minha vida. Será que tem idade para migrar para a área de TI? Nunca é tarde, se a pessoa tem mais do que 35, 40 anos. Tem chance? Sem dúvida nenhuma que tem chance, porque a nossa indústria, a indústria de games, eu ainda estou para ver qualquer exemplo em que a idade de um candidato foi qualquer impedimento ou critério para você conseguir uma vaga. O que é muito importante, sim, é o seu conhecimento, o seu portfólio, você demonstrar ali que você fez o dever de casa de se preparar para aquela vaga. Né? Claro que as circunstâncias de vida da pessoa, cada um tem que planejar a sua. Se você já tem uma carreira e está pensando em migrar, você tem que planejar aquilo com relação talvez você já seja casado, tenha filhos e tenha algum tipo de circunstância da vida que você tem que se planejar melhor. Mas mais um motivo para que você consiga uma parceria com, né, por exemplo, com a Mentorama, que vai te ajudar a fazer esse trajeto de forma mais planejada e acertada possível, e no final das contas, economizar o seu tempo. Então, eu acho que mais ainda, para quem está começando um pouquinho mais tarde, é importante não jogar tempo fora, não perder oportunidades por estar atirando para todos os lados. Tem um parceiro que vai te ajudar a focar e a desenvolver projetos reais para você colocar no seu portfólio e se candidatar a essas vagas, eu acho que é fundamental. Mas a resposta tem que ser que não tem nada que te impeça de começar nessa área, seja qual for a sua idade, com certeza. Certo. Vamos para a próxima pergunta. É muito difícil de entrar em empresas grandes como a Ubisoft? Olha, eu não diria que é difícil. Tudo vai do que você está investindo para isso. Por exemplo, eu trabalhei no Brasil durante muitos anos, como eu contei aqui na minha história, até conseguir entrar na Electronic Arts. O seu portfólio é fundamental. Adquirir uma experiência que seja de jogos reais é o mais importante, porque essas empresas elas vão estar procurando profissionais que já desenvolveram, que já publicaram games. Então, mais uma vez, essas oportunidades, como o Mentorama Game Lab, como o fato de você estar dentro do curso onde você tem outras pessoas para juntos desenvolverem projetos, vão ajudar que o seu portfólio seja mais interessante, mais chamativo possível para te dar uma chance maior.
E, é claro, se a Ubisoft não for o primeiro passo, você consegue, a indústria é muito grande, então você consegue dar outros passos que vão eventualmente te levar até lá. Um exemplo que eu gosto muito de falar é do meu grande amigo Rafael Kunen. E o Rafael começou em Floripa, trabalhou comigo na Hoplon, tinha o sonho de trabalhar dentro da EA, e foi trabalhar na Finlândia com jogos para celular, depois conseguiu uma vaga no Canadá, numa outra empresa menor, e aí foi galgando esses passos para depois de algum tempo conseguir uma vaga dentro da EA. E hoje, depois de todos esses anos, o Rafa voltou a trabalhar junto comigo e é meu colega designer aqui dentro da EA, no time FIFA também. Então, eu acho que esse é um caminho muito possível, sim, que você tem que se dedicar, tem que correr atrás do seu conhecimento, e parceiros como a Mentorama te dão um grande atalho para que você chegue lá mais rápido e com menos estresse no final das contas. Certo. Enquanto isso, antes da próxima pergunta, quero avisar que eu disponibilizei já o link para certificado. A lista dos livros já também está disponível, então, gente, pode aproveitar já. E vamos para a próxima pergunta, certo? Lembrando que o botão do desconto é ainda ativo. Ainda você tem tempo para aproveitar dessa oportunidade maravilhosa, certo? Vamos lá. A Maria está perguntando, uma faculdade de design de jogos vale a pena? Essa é uma pergunta difícil de responder, assim, né, sem mais informações sobre o curso que você está falando. Mas uma coisa eu posso te afirmar com certeza. Uma faculdade ou qualquer curso, qualquer iniciativa de educação que não te dê a experiência prática, que não te desafie a fazer projetos reais, onde você não tenha acesso a mentores que trabalham de fato dentro da indústria, provavelmente não é a melhor opção, justamente porque, no final das contas, o mais importante é o seu portfólio, é a sua experiência prática. E por isso que eu estou aqui, nós estamos aqui em parceria com a Mentorama, porque a gente acredita num formato de mentores, onde eles estão dentro da indústria, onde o trabalho que você vai fazer é um trabalho que se assemelha a jogos que estão no mercado. E se você for um dos alunos de destaque e entrar no Game Lab, você vai, de fato, estar fazendo games para o mercado. E mais importante do que tudo isso, vai estar fazendo projetos que vão chamar a atenção no portfólio. Então, eu acho que a opção melhor para você é procurar um parceiro como a Mentorama, que, além disso tudo, também vai te ajudar na carreira, coisa que provavelmente uma faculdade de design de jogos não vai te oferecer. Então, acho que cada um de nós tem que planejar o nosso crescimento, a nossa entrada no mercado com todas essas informações, e a gente espera que a gente tenha passado para vocês algumas informações interessantes para vocês poderem fazer a escolha de cada um. Certo. A próxima pergunta, Davi está perguntando, tem dica para quem quer começar a profissão da Mentorama? É claro, e nós demos várias dicas hoje, eu acho, para quem quer começar, sim, mas tem algumas também que a gente pode falar. Para você sentir se você curte o processo de desenvolver um game, participe de Game Jams. A Game Jams são eventos onde, em pouquíssimo tempo, 2, 3 dias, você desenvolve um jogo. Um jogo simples, um jogo com poucas mecânicas, é claro. Você está fazendo isso em tempo recorde. Mas ali você vai formar um grupo, você vai ter um tema, né? E as Game Jams, muitas delas têm competições onde você vai poder testar o seu jogo, pôr à prova aquilo que você desenvolveu e ter um feedback dos jurados, né? Então, se você procurar por Game Jams, tem várias muito grandes que acontecem durante o ano inteiro, que são oportunidades de você praticamente brincar de fazer jogos durante um fim de semana, uma semana, e aí sentir se você curte aquele processo. Eu tenho certeza que você vai gostar, que uma vez que cada um de vocês tiver o gostinho de fazer um pequeno game, uma pequena parte do jogo, você vai ficar apaixonado pela essa profissão, e aí você pode pensar em como que você dá o passo para se tornar um profissional. Mas eu acho que a dica para começar seria essa, procure brincar de fazer jogos, experimentar essa área, que eu acho que você vai ficar igual a mim, vai ser mordido por esse bug do desenvolvimento de games, nunca mais você vai querer fazer outra coisa. Certo. A próxima pergunta, a Rafael está perguntando, Gil, no back-end tem alguma linguagem de melhor performance ou depende do projeto? Bom, linguagem, eu imagino que você esteja falando de linguagem de programação. E nos games ainda é o grande padrão do mercado, o C++. Então, inclusive, quem fizer os cursos da Mentorama que ensinam a cada um dos engines, por exemplo, o Unreal, você vai ter que ter um contato
com a programação em C++ para poder fazer modificações no engine. Se você quiser só fazer o game com aquilo que já vem de fábrica, beleza. Mas se você quiser fazer modificações, você precisa saber programar em C++. Todos os programadores, de todas essas especialidades que eu falei, jogabilidade, inteligência artificial, computação gráfica, eles trabalham com C++, porque hoje ainda é a linguagem que de longe te dá melhor desempenho. E principalmente quando você trabalha nos consoles de videogame. PlayStation 5, o Xbox Series X, Series S, o Nintendo Switch, você tem que estar trabalhando com uma linguagem muito otimizada e que consiga programar diretamente a máquina, né, a placa de vídeo e tudo que estão dentro dos consoles mais avançados. E isso você só consegue fazer no C++. Certo. Próxima pergunta, bem interessante. A Geisa está perguntando, como ser bom em ordenar uma equipe? Estou entrando em confusão mental. Olha, dava um webinar inteiro, só essa é a resposta. Mas, de fato, você primeiro tem que ver se comunicação é o seu forte, se empatia é o seu forte, quando você quer ser um gerente de equipes, alguém que vai coordenar um outro time. E, de novo, as Game Jams são uma oportunidade fantástica de você experimentar, porque ali você vai ter um grupo de pessoas que provavelmente não se conhecem, cada uma com uma especialidade diferente, e sempre precisa de alguém num projeto de jam para ser o produtor ou o gerente de projeto, ou a produtora, ou a gerente de projeto. E essa oportunidade de, sem muito compromisso, mas é um compromisso, todo mundo ali quer fazer o melhor game possível, quer ter uma boa experiência. Então é uma forma, vamos dizer assim, segura de você treinar essas habilidades, e você vai descobrindo com o tempo. É claro que, como eu falei, dá um webinar inteiro, então você tem muitas metodologias de gerência de times e de projetos que você pode estudar. Se você procurar metodologias de gerência de projetos, você vai encontrar muitas referências, muito material que você pode estudar, mas eu diria assim, não fica só na leitura não, e tenta praticar, participa de game jams, de eventos assim, e veja se você curte essa parte de gerenciar equipes de games, que eu acho que também tem muito espaço para isso dentro dos estúdios, de todos os estúdios de jogos. Certo, e vamos para as duas últimas perguntas. Beleza. A Daniela está perguntando, alguma dica para se inserir no mercado, para quem é júnior e não tem muita experiência? Qual é essa dica, Giliar? Certo, é focar no portfólio. Todos nós, e eu me incluo nessa também, tivemos que desenvolver o nosso portfólio, às vezes, a parte do que a gente faz no dia a dia para poder ter uma chance de alcançar uma vaga melhor na indústria. Então, pense no lugar da pessoa que vai estar te entrevistando. O que essa pessoa gostaria de ver no candidato, né? E você vai chegar a essa conclusão, que a gente quer ver projetos, a gente quer ver o candidato argumentando sobre aquilo que ele ou ela fez naquele projeto, né? Então me conte aí um problema difícil que você solucionou enquanto programadora ou designer, seja lá qual for a sua especialidade. Esteja preparada para responder a essas perguntas, né? E isso que eu acho que é o fundamental. Não só o seu portfólio, mas a sua capacidade de argumentar sobre esse portfólio para convencer a pessoa do outro lado que você está preparada para essa vaga. Então, continua investindo no portfólio. De novo, Game Jams são uma ótima oportunidade. Cursos como da Mentorama que vão te exigir fazer projetos reais, com pessoas reais, sendo avaliado por profissionais reais da área, são algumas das oportunidades que você vai ter para enriquecer esse portfólio e, com certeza, abrir as portas para as vagas que você está procurando. Certo. É a última pergunta por hoje. Em questão de graduação, você acha que fazer jogos digitais aqui no Brasil é reconhecido internacionalmente? Ou é melhor procurar um curso faculdade de jogos já internacional? Eu acredito que vale a pena os cursos brasileiros. Olha quantos brasileiros estão assim dominando o mundo fora. Exato, eu acho que a resposta dessa pergunta ela vai muito dessa constatação de que o Brasil já exporta muitos talentos que foram formados no Brasil, né? E eu acho que você não deveria estar muito preocupado com se o curso é nacional ou internacional, porque eu acho que o curso, o diploma, ele tem um determinado valor no seu currículo, mas como a gente falou aqui a noite toda, o seu portfólio, os projetos que você realmente realizou, tem um peso muito maior, e posso falar isso por experiência própria de ter, como eu falei, entrevistado muitos candidatos, onde às vezes tem um candidato com um certificado que chama a atenção, um curso internacional, mas aí quando você vai
perguntar para aquele candidato sobre a experiência prática, sobre os projetos e quais foram aqueles desafios, e não tem respostas tão satisfatórias quanto alguém que talvez não tenha nenhum certificado ou tenha um certificado que a gente não conhece tanto assim, mas que demonstra ali na prática que sabe desenvolver games, que passou pela experiência de desenvolver projetos de jogos. Então isso que eu acho que é o fundamental. Queira você fazer uma faculdade ou o curso da Mentorama ou qualquer outro caminho que você decida trilhar, o importante é ter um portfólio bem forte e ter experiências para contar, que é isso que os entrevistadores vão estar procurando. E aí, antes que eu esqueça, já que a gente respondeu a última pergunta, vou mostrar para vocês aqui. Eu contei a história, né, do menino Neymar. Não, nossa, o tempo voou, não E aqui eu vou mostrar para vocês. É um pouco pesado, peraí. Mas esse aqui é o quadro onde eu coloquei a camisa do Neymar Júnior, número 10, com a assinatura dele aqui, que ele mandou de presente pelo trabalho que a gente fez juntos no diálogo do FIFA 18. E essa é um souvenir, né? Uma experiência que eu vou guardar com certeza para o resto da minha vida, e que é um dos privilégios de poder trabalhar com o que eu amo, numa indústria que é muito quente, recompensadora e que está precisando de profissionais e qualificados. Então, fico muito feliz de poder participar sempre aqui da Mentorama como mentor nos cursos de Game Design e também aqui apresentando os webinars. E tomara que a gente tenha conseguido inspirar um pouco vocês hoje para também realizar os seus sonhos, né? Quem sabe ser um dia meu colega aqui na EA. Tudo é possível. Chegar até onde eu cheguei, ou ainda mais alto, ainda mais longe. Com certeza, vocês hoje têm muitas condições de fazer isso. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo, a interação no chat, que foi fantástica, e você também, Ana, pela sua parceria aqui comigo. Foi super legal conversar contigo, conversar com a galera. Então, obrigada. Pode fechar. Galera, manda aqui no chat, vocês gostaram do webinar hoje? Como é que foi a sua experiência? Isso. Nós adoramos, né, Guilherme? Foi muito legal. Também quero te agradecer, o seu exemplo é muito inspirador, é muito prazeroso ver aonde os brasileiros conseguem e podem chegar para ver esse poder nacional que a gente consegue muita coisa mesmo. Certo? Guilherme, mais uma vez, muito obrigada. Estamos recebendo muitos elogios aqui. A galera está falando que foi ótimo, foi obrigado. Lembrando que vocês ainda podem aproveitar a sua vaga promocional. Gente, não esqueçam de clicar no botão, garante a sua vaga. Vamos se inspirar com o exemplo de Guilherme e vamos sonhar grande. E com certeza vamos chegar nessas coisas grandes também, nessas conquistas juntos. Certo? Mais uma vez, Guilherme, muito obrigada. Gente, muito obrigada pela presença. E assim, até a próxima. Eu acredito que até a próxima, com certeza. Isso aí, boa noite. Assim. Valeu, Ana. Obrigado, gente. E até a próxima. Obrigado, Mentorama. Obrigado a galera nos bastidores que ajuda a gente a fazer os webinars aqui também. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.